Se você é preocupado com a sua saúde, esse episódio é para você, independente da sua idade. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui eu trago para vocês insights, histórias de pessoas de Umuarama que prosperam e hoje vai ajudar você. E a minha convidada de hoje, ela que cuida da saúde, seja muito bem-vinda, Daiane. Obrigada. E aí, quem que é a Daiane? Nascida aonde? Cresceu aonde? Qual foi o primeiro emprego? Eu nasci em Francisco Alves, numa cidade pequena. Chico Viola? Chico Viola, é isso mesmo. Minha família é de lá, minha família e do meu esposo, né? Nós vamos todo final de semana para lá ainda. Que legal. Então, eu vim para Umuarama para fazer, né? Para cursar a faculdade. Tinha uma vontade de fazer enfermagem. Uhum. Na verdade, inicialmente, eu pensava em trabalhar em hospital, fazer diferença, na verdade, né? Na área hospitalar. E por E que eu entrei. enfermagem, assim? Da onde saiu? Tinha alguém da família ou não? Não, assim, ninguém da minha família é da área da saúde, Uhum. né? Meus pais também são empresários, né? Tem uma empresa pequena no município, mas ninguém era da área da saúde. Mas a maior questão era realmente ir na área hospitalar. Uhum. E aí eu queria fazer um cuidado diferente, sabe? Então, assim, eu falei assim, não, eu gosto de cuidar de pessoas. Legal, E aí eu quero fazer a diferença. Então, por isso que eu entrei na faculdade pensando em área hospitalar. legal. E aí, então, vim para Umuarama em 2007, né? Cursar enfermagem. E mudei totalmente a minha trajetória. Cheguei no ambiente hospitalar, falei, acho que... É meio pesado, né? E aí, foi quando eu conheci as unidades de saúde, Uhum. que trabalham mais com a parte preventiva. Mas quando você foi conhecer as unidades de saúde, você já tinha se formado ou não? Não, durante o estágio ainda na faculdade. Ah, legal. No primeiro ano de faculdade, você já se identificou com o curso? Sim, Porque é muito teórico ainda, né? muito teórico, isso. Então, na época, fazia só, né, universidade noturno, era 4 anos. Primeiro, só a parte teórica, mas já gostei de anatomia, já gostava dessa parte. E aí, foi quando a gente começou a entrar. No segundo ano, já tinha algumas práticas em área hospitalar e saúde pública, que eu falei, gostei da saúde pública, porque é uma parte mais preventiva, Uhum. né? Porque daí, ali no hospital, já era mais parte, né? Já tinha uma doença instalada, alguma coisa. E aí, eu nunca tinha visto, na verdade, ir numa unidade de saúde e ser consultado pelo enfermeiro, tá? E aí, isso me despertou. Eu falei, opa, eu quero fazer isso. Legal. E aí, no último ano, né, só a prática de estágio foi quando realmente eu falei, não, é essa área que eu quero seguir. Legal. Né? Então, quando eu me formei, houve uma oportunidade de emprego na universidade que eu estudei, e eu vim fazer prova e passei. Na verdade, quando eu saí da faculdade, eu estava desesperada, né? Tinha Onde que eu prova vou pra trabalhar? vaga? Tinha prova, era de enfermeira, responsável técnica, eu vi. Entendi. E aí, era para supervisionar os alunos na parte de um pronto atendimento que existia ali, existe ainda, né, na universidade. Muito bom, inclusive, é um dos melhores. Isso. E aí, comecei a trabalhar ali. E aí, tive a oportunidade de crescer, fiz pós-graduação. Aham. E eu tive a oportunidade de começar a lecionar. Né? Então, eu entrei para dar aula, né, Legal. na graduação. E depois tive a oportunidade de coordenar o curso. Né? Nesse período, fiz Entendi. mestrado. Né? Então, eu passei no mestrado, tanto na UEM como na UniOeste. Daí eu acabei fazendo na UEM, um mestrado em enfermagem. E aí, fiquei 10 anos na universidade. E durante esse período, comecei a supervisionar os alunos na parte de saúde pública. Uhum. Fui para Toledo. E assim, a saúde pública, normalmente, eles liberam o estágio, é tranquilo? Liberam. Então, a gente tem parceria com o município, né? Então, Umuarama, a gente tem parceria. Então, é só acordado com o município que unidades que comportam, Depois né? de formado, só com concurso. Só com concurso, né? Entendi, Então, que tem top. processo seletivo, isso. E aí, assim, de Umuarama, eu tive uma oportunidade para coordenar o curso de enfermagem lá em Toledo, Uhum. Da Unipar também. da Unipar também. E aí, assim, eu não conhecia ninguém em Toledo, né? E durante esse período, a gente objetiva concurso público, na verdade, né? Então, eu saí da faculdade com aquele pensamento, eu vou para Mato Grosso, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer concurso. E aí, foi totalmente diferente. Eu passei um concurso no meu município, até, na época, e resolvi não assumir, Lá em Toledo ou aqui? lá em Francisco Alves. Ah, lá. ô, Lá, louco, aí foi uma época sua terra. difícil, e isso foi uma época difícil, porque assim, imagina, né? Como que você não vai assumir aqui? Uhum. Tá na casa da sua mãe, seu pai, você paga aluguel e tal. E assim, na minha cabeça, alguma coisa falava, não, você não vai assumir. Não era aquilo que eu queria pra mim no momento. E aí depois, logo depois que eu não assumi, eu tive a oportunidade de ir pra Toledo, na universidade, pra coordenar o curso de enfermagem. Então assim, foi uma experiência totalmente diferente. Nós Outra passamos cultura, né? por avaliação do MEC, eu fiquei encantada, assim, ainda mais pra docência, pela região de lá. E aí, aconteceu que abriu um concurso público em Umuarama. Aí tem uma amiga minha que ela, você vai fazer e tal. Deu, não sei. E ela brincou, eu lembro até hoje, que ela falou assim, eu vou te buscar nem se for de SAMU, que ela trabalhava no SAMU na época. O concurso é bom, vem. E assim, é um concurso muito concorrido, muito difícil ou não? Era. Teve que estudar muito? Tive que estudar. É que a minha sorte, né? Eu falo minha sorte, mas assim, porque como eu dava aula de saúde pública, então eu estudava constantemente saúde pública. E o concurso
tinha 2 áreas separadas, né? A área de saúde pública e de gestão. E eu fiz para a área de saúde pública. Então, assim, eu gabaritei enfermagem, porque eu sabia, assim. Ainda quando eu saí, eu falei assim, gente, tava fácil. Aí eu falei, nossa, então, ou eu tô muito boa, ou eu tô totalmente errada, Estudar né? é um ponto forte seu, então. Isso. Legal. Entendeu? Eu gosto muito de estudar. E aí, eu passei no concurso. E fiquei naquela, e agora? Mas eu pensei que ia demorar um pouquinho pra chamar. Eu fiz em novembro o concurso, e em fevereiro fui chamada. Foi rápido. Foi rápido. E aí, eu fiquei naquela. Eu tava em Toledo ainda, e aí deu tudo certo. Eu vim para Umuarama no concurso público e a universidade me transferiu para Umuarama. Opa, não perdeu. E isso, não perdi. Legal. Então, assim... Mas também coordenando o curso ou não? Não, daí eu voltei como professora. Aham. E, assim, foi um tempo difícil porque eu estava 40 horas na universidade, pedi para reduzir para 30. E o concurso era 40. Então, eu trabalhava manhã e tarde no concurso e todas as noites e sábados de manhã na universidade. Entendi. Nossa, Então, puxado, hein? Puxado, foi uma correria. E nesse tempo eu casei, né? Daí meu esposo, nós viemos morar para Umuarama. E aí foi um tempo, assim, que eu me identifiquei ainda mais com a saúde pública. Entendi. Né? Então, assim... Mas você já teve contato de fato, De né? fato. Então, eu era enfermeira responsável, responsável técnica ali da unidade de saúde. Então, assim, atender gestante, uma coisa que eu sempre gostei. Né? Legal. Então, fazia consulta. Então, às vezes, muitas pessoas falavam assim, nossa, enfermeira... Conseguiu aplicar aquela ideia da consulta? Sim, entendeu? Nossa, eu não sabia que enfermeira fazia consulta. Nossa, enfermeira ausculta aqui, tipo assim, né? Coisa diferente. Então, assim, foi muito gratificante. Quando a gente fala enfermeira, daí, só para as pessoas que estão assistindo entender, a parte de conhecimento técnico, né? Às vezes, né, a pessoa fala, mas tá fazendo consulta, ela tem uma profundidade legal. Tem isso. Eu já vi muitas enfermeiras falar, olha, a gente sabe tanto quanto muitos profissionais aí. Isso. Então, assim, porque quando eu até entrei na faculdade, muita gente falava assim, você vai fazer faculdade pra quê? Pra dar banho nos outros? Pra dar uma injeção? Uhum. Não, não é isso. O pessoal vê o pejorativo da profissão. Da profissão, entendeu? É igual muitas pessoas perguntam, por que você não fez medicina? Não, nunca foi meu sonho. Uhum. Né? Então, esse nunca foi meu sonho. Então, eu não fiz enfermagem porque eu não queria fazer outro curso, eu não consegui, não. Eu quis ser enfermeira, realmente. Legal. E eu, né, até hoje, assim, não tenho vontade de fazer outro curso. Claro que durante a trajetória tem momentos difíceis que eu já pensei, nossa, eu vou sair disso aqui, mas já pensei em outras áreas, nem continuar na área da saúde, na verdade. Entendi. Né? Então, assim, é muito gratificante. Claro que tem os seus pós, né? Tem os seus contras. Porque, assim, é um serviço cansativo, né? Então, assim, o paciente muitas vezes vai na unidade estressado, cansado, né? Então, porque, assim, não é só ali a unidade, tem toda a parte, né? Vamos supor, da rede de atenção à saúde. Então, ele está esperando uma consulta que demora, uma cirurgia, e ele acaba estourando ali na unidade de saúde, né? Então, assim, é um serviço gratificante, mas também é cansativo. E eu já peguei algumas pessoas que trabalham nessa área, até na área hospitalar, e o pessoal fala, é muito pesado. É muito pesado, porque você vê de tudo, né? Tem reclamações de todo tipo, doenças de todos os tipos, e você tá ali para prestar um serviço, ajudar as pessoas, e muitas vezes não é reconhecido. E às vezes você tá falando uma coisa pra pessoa e a pessoa não tá acreditando no que você tá falando. Isso, e eu falo assim, trabalhar com a parte preventiva é a mais difícil, né? Porque a população tem costume o quê? Culturalmente, procurar a unidade quando tá doente, né? Quando já tem só o curativo, né? Então, às vezes, você ir na casa do paciente, reconhecer como que é o ambiente dele, como que eu vou fazer uma orientação se eu não sei onde você vive, né? Então, assim, a gente fala tanto de alimentação saudável, de atividade física, mas quão difícil E a isso realidade é pior do que a gente imagina? E assim, eu pensando agora na trajetória, a gente teve o Covid ainda, né? A gente passou momentos muito difíceis. Foi tenso, né? Foi difícil. Você estava na unidade ainda? Eu estava na unidade. E como então, que foi assim, pra você naquele momento? Porque era tudo novo, né? Era tudo novo. Todo mundo, literalmente. Isso. Então, assim, antes de iniciar o Covid, eu engravidei. E aí, E aí, eu estava nessa de 2 empregos ainda, né? Casada. E começou a ficar muito cansativo depois de ter minha filha. Porque, na verdade, eu queria estar com ela. Então, eu ficava o dia todo fora. Aí, eu chegava em casa, o que eu fazia? Eu fazia a rotina ali de sono. Eu colocava ela pra dormir umas 6:30 da tarde. Pra mim ir pra universidade, ela nem sabia que eu saí. Pra não entender que a mãe não estar ali de novo. Né? Porque a mãe já ficou o dia todo fora. E aí, eu comecei... E aí, ela nasceu em 2020, em janeiro. Em março, começou a pandemia. Entendi. Né? Então, imagina, um pós-parto, tudo cansativo. E aí, ainda veio que a gente não podia nem sair de casa, né? Eu brinco... E você voltou a trabalhar rápido, assim? Em 6 meses, né? Uhum. Na verdade, a licença no concurso já era 6 meses. Então, com 6 meses... Até então, eu pensei assim, vai dar tudo certo. Quando eu voltar com 6 meses... o Covid vai ter acabado e eu vou voltar, ótimo. Que pensamento, né? Eu voltei, piora, na época piora. E quando eu voltei, com 6 meses, na universidade foi mais tranquilo, porque a gente estava online, então eu conseguia dar as aulas online, então foi um pouco mais tranquilo. E essa adaptação também foi bem rápida, né?
Foi bem brusca. Foi. Na verdade, foi ali que o EAD começou a explodir. Que começou a explodir. E assim, pra gente foi difícil porque a gente, igual eu, era acostumado daquele contato com nossos alunos, né? Então, assim, cadê a câmera, né? Daí os alunos ficavam com a câmera desligada, assim, tá aí, você não tá, o que você tá fazendo, né? E aí, quando eu voltei, pensando que o Covid teria acabado, eu voltei bem pra uma unidade de referência e fiquei no teste do Covid. Entendi. Né? Então, imagina, eu no teste do Covid com uma criança pequena, né? A gente tinha medo, mas assim, e aí chegou a vacina. Né? E a gente, assim, acho que foi o período mais difícil, foi a vacina, porque, assim, era enlouquecedor, né? A gente fez campanhas de vacina em Moarama, que a gente teve 2.000 pessoas no dia. Então, assim, a gente trabalhava enlouquecidamente. E, assim, foi muito difícil porque foi iniciado em lotes a vacina, né? Profissional de saúde. E assim, o pessoal entendia isso ou não? Não. Dá muita briga no posto? Muita. Porque eu lembro que tinha essas divulgações, até foi muito polêmico isso, porque o pessoal, mas vai priorizar idoso, vai priorizar criança idosa e tal. Isso. E a galera ia lá, falava? Ia. Então, assim, eu tenho lembrança que quando a gente chegava na unidade, eu chegava, assim, quadras longe. A fila já estava ali. Nossa. Tinham fila quilométricas de gente para vacina. Então, assim, a gente abriu 1h30, eles já estavam bravos, porque eles estavam ali desde gente que 10 horas começava a chegar na fila. E uma curiosidade, vou falar um pouquinho do Covid. O pessoal queria escolher a vacina? Porque eu lembro que quando eu fui tomar a minha, eu acho que foi ali no salão da igreja, sabe? Sim, trabalhei muito ali. Você também trabalhou? Trabalhei, aham. Eu lembro que a gente ficava torcendo, né? Ai, tomara que eu pego tal vacina, porque tinha acho que 3 tipos. Sim, ali. eu não quero... Tinha uma de eu quero a Pfizer, Aham, né? Eu quero... Tinha da Johnson, que era a dose única, né? Que foi inicialmente Isso. dos caminhoneiros, né? Isso. E aí tipo... Coronavac ninguém queria mais, Ninguém que foi queria inicial. mais, porque acho que tinha que tomar 2, 3, até 4. Isso, então a gente chegava... Que vacina que é? Não vou. Mas isso foi Tinha depois. dessa mesmo? Tinha. Porque a gente torcia, mas torcia quieto e tomava o que vinha. Mas sim. tinha gente que... Tinha. Nossa. Tinha. E assim, a gente teve muito problema porque, assim, na verdade, a gente como profissional tá ali cumprindo regras, normas. Então, igual assim, o caminhoneiro mesmo, ele teria que comprovar. E aí chegava lá, ele tava só com a carteira de motorista, mas ele não comprovava pra mim que tava trabalhando. E aí isso era um embate, assim, muito grande. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu falo assim, foi uma parte difícil pra gente, tanto fisicamente, porque a gente trabalhou muito, e psicologicamente também. Entendeu? Então, E assim, acho que faltou estrutura, né? O pessoal não tinha como se organizar, acho que ninguém nem pensou nessa parte. Sim, porque as unidades, vamos supor, eram pequenas, não teria como, imagina, na minha unidade pequena. Porque às vezes a minha unidade foi escolhida, eu tinha 1.000 pessoas esperando, não tinha condições. Né? Então, realmente, a gente fez drive, fez vacina no carro, a gente ia tentando ver o que estava dando melhor, o que a gente conseguia para arrumar, mas Você chegou a contrair a doença ou não? Sim, peguei, mas depois. Depois, aham. Então conseguiu passar ileso Consegui, aham. Criança e tal, porque os profissionais de saúde também pegam, né? Aham. As pessoas têm que lembrar disso. Isso, com certeza. Por mais que paramenta, que vai fazer tudo certinho ali, meu... Eu até hoje não sei como que eu peguei, de verdade. Eu me cuidei muito, porque na época minha esposa também estava grávida. E assim, ela... Bem nesse auge aí que você falou de 3 meses depois, foi quando ela descobriu a gravidez ali, que começou a morrer um monte de gente, aquele rolo. E aí eu lembro que a gente ficou muito isolado. E assim, só via meus pais, bem isoladão. E pegamos. Pegamos e até hoje tento rastrear onde pode ter sido, não consigo. E não consegue. Não. Foi muito doido. E ali, como que foi pra você na pele? Teve que mudar turno, mudar horário ou não? Não. Essa parte foi tranquila? Essa parte foi tranquila, porque eu trabalhava na unidade de saúde, então era só realmente manhã e tarde. Qual que era o maior medo que você tinha? Eu acho que era levar pra minha casa, né? Porque eu tinha uma criança pequena, e isso. Era essa parte. E daí, assim, foi muito exaustivo psicologicamente, como eu falei, né? E aí foi quando eu falei, eu preciso parar um pouco, porque assim, eu chegava totalmente estressada em casa, e eu ainda tinha que dar aula, e eu tinha uma bebê pequena. E aí eu pedi pedi desligamento da universidade. Então eu fiquei 10 anos na universidade, pedi desligamento. É uma coisa que daí, assim, na época, eu escolhi por ficar no concurso público, por estabilidade, né? E aí, depois me arrependi um tempo, porque eu gosto muito da docência, né? Até hoje eu falo que tenho vontades. Esse ano eu fui na universidade, dei uma palestra na Semana da Enfermagem, então é uma coisa que eu gosto muito. Legal. E aí, então eu fiquei só no concurso. É uma coisa que eu trabalhei um tempo na gestão, né, do município também, ficava na unidade de saúde, daí 1 ano e meio eu fiquei, depois saí. Aí, nesse tempo, a universidade, antes de eu, na verdade, me desligar, a universidade me chamou para coordenar o curso de enfermagem aqui em Moarama. E aí eu afastei do concurso, fiquei na universidade 2 anos. Sério? E isso, coordenei o curso 2 anos. Daí fiquei 40 horas só na universidade, me realizei, porque eu, gosto muito. E aí depois veio essa questão, né? Aí eu tenho que escolher. Eu tinha que voltar para o concurso. Ou eu me desligava, né? Verdade, porque a licença é só 2 anos. Só 2 anos sem vencimento. E aí foi quando eu pedi desligamento da universidade e voltei para o concurso. Certo. E aí, da saúde pública ali,
a gente acaba sendo transferida, às vezes, de uma unidade para outra. Uhum. Fiquei um pouco na parte da gestão. E aí foi quando eu engravidei da minha segunda filha. Entendi. Né? Eu gostaria de ter filhos perto, né? Minha filha tinha 3 anos, eu engravidei. E aí, a parte de gestão é difícil, porque também envolve você trabalhar, vamos supor, com um enfermeiro, né? Eu falo assim, a gente briga com os próprios colegas, né? isso, entendeu? E aí, assim, envolve gestão, envolve Pra política. você, gestão é mais difícil do que estar na linha de frente? É mais difícil. É. É mais difícil. Qual que é a maior pressão de um gestor dessa área? Olha... Controlar os casos? Tem números, tem metas e resultados? Como tem, porque Porque o quando a gente fala de Ministério... saúde, a gente tenta palpar isso. Como que é? Isso, no Ministério da Saúde, então, na atenção primária, o financiamento é relacionado com indicadores. Tá? Pra vir Então, mais grana, isso, tem que tá certo. isso, entendeu? Então, assim, o Ministério fez, né, um programa. Então, assim, para vir para o município, eu precisava ter todas as gestantes ter passado por uma consulta com enfermagem, um médico, dentista, né? Entendi. Ter no mínimo 6 consultas durante a gestação. Que tantas mulheres façam exame preventivo do câncer de colo do útero. Então você depende do terceiro ainda. Isso, entendeu? Então, assim, eu dependia da equipe toda, né? Porque eu preciso do agente comunitário para ir na casa, para convidar a mulher. Do enfermeiro que realize o exame, entendeu? Entendi. Então, assim, a gente tem a cobrança do gestor, a gente tem a cobrança, né, financeira do município, tudo. E, assim, ouvidorias, né? Então, assim, insumos, né? Porque daí depende, assim, a gente pede, mas depende de partes da prefeitura, então é uma rede, na verdade. E como que é liderar uma galera que não se enxerga, mas eles se veem como sem chefe? Porque concursado, normalmente, ele tem aquela segurança, né? Aquela estabilidade, então dá uma atrapalhada na gestão, né? Porque a pessoa ela tem aquele poder de falar, meu, se eu não fizer isso... Ninguém me tira daqui. Ninguém me tira daqui, Como que é liderar pessoas assim? É difícil. Eu tive um embate, quando eu trabalhei na unidade de saúde, por uma colaboradora, que realmente ela chegava, ela colocava o pé na mesa, tipo, hoje eu não vou fazer nada. E aí, assim, e várias pessoas tinham passado na unidade e, assim, com ela ninguém mexe, porque não adianta, entendeu? Sério? Então, aí começou denúncias que ela ia pra casa durante o horário de trabalho, e, assim, começou a me irritar. E eu lembro que até meu esposo falou, para com isso, né? Você vai arrumar confusão. Mas a gente não tá certo, né? A gente precisa de pessoas que trabalham. Tem tanta gente querendo emprego. E aí, teve um dia que uma paciente chegou e falou, olha, né? Faz muito tempo que não passam na minha casa. Eu falei, mas peraí. A funcionária fala que passa na sua casa todo mês. E aí, eu comecei a ficar no pé, vamos ver. E a gente abriu um processo administrativo. E aí, ela foi exonerada do concurso público. Olha que bênção, obrigado. Tá? Isso, daí assim... um cidadão mais honrado agora. E aí, assim, isso foi, assim, claro, né? Não foi bacana a situação dela, tá? Mas, assim, ajudou as pessoas, assim, a abrir o olho que sim, você pode ser. Então. Entendeu? Porque tem isso mesmo, eu sou concursado, aí nunca vai acontecer nada comigo, eu vou ficar aqui. Eu não vou trabalhar. Eu tive uma breve experiência de 9 anos, mas eu tive uma experiência no órgão público também. Eu tive essa dificuldade. De pessoas assim, tá pedindo isso, a hora que eu quiser eu faço. Eu, caramba, né? Tipo, a pessoa não vê como uma empresa do município tá prestando um serviço público mesmo para as pessoas, né? Sim. E isso daí é bem ruim. Atrapalha muito. Eu acho que o rendimento poderia ser maior. Se fosse uma empresa privada, um exemplo. Sim. São desafios mesmo. E estar na linha de frente, o que você mais aprendeu com isso? Atendimento, a parte de trabalhar consulta, o que te trouxe maior conhecimento hoje? Eu acho que empatia com o próximo, entendeu? Acho que a gente viu, assim, eu vi muito sofrimento de família. Então, assim, se colocar no lugar do próximo, né? E aí foi quando eu comecei a pensar mais ainda em prevenção, né? O que poderia fazer? Aí trabalhando com vacinas ali, então, o que eu poderia fazer? Ali você já manipulava isso? Ou já. só no Covid? Não, já, porque como enfermeira, sou responsável pela sala de vacina. E assim, tem enfermeiras que não gostam muito, porque é uma parte burocrática, tem muito relatório, mas é uma parte que eu sempre gostei. Então, eu sempre fiquei ali nas horas vagas. Absurdo, né? Então, nas horas vagas, eu tava ali na sala de vacina, com a técnica, tá? Então, realmente, a gente pensa, né? Eu vou fazer vacina em qualquer lugar, mas assim, se a vacina não tá refrigerada na temperatura certa, não tem eficácia nenhuma. Então, você vai fazer um investimento que não vai valer a pena. Né? Então, tem todo esse controle. Todas as unidades de saúde têm aquela máquina? Aqui em Moarama tem. Sério? Tem. Isso, todas. Que legal. Tem alguns municípios que não tem. Aqui na nossa regional todas têm. Mas esses dias eu vi até uma mulher de Minas Gerais postando que é geladeira doméstica. Então, sim, quando eu entrei no concurso em 2015, era geladeira doméstica. Né? Tinha o termômetro, né, de cabo extensor, que verificava a temperatura. Tinha que colocar a garrafa de água para manter a temperatura. Então, e assim, se tinha uma queda de energia, pronto, acabou.
né? A temperatura subiu, as vacinas todas perdidas, né? Fica ali em quarentena para avaliar, mas geralmente a gente perde. E agora não, a gente tem a câmera de refrigeração, né? Então, igual tem câmeras que ligam, né, no celular para falar que, opa, deu uma oscilação de temperatura ou caiu energia, elas têm bateria própria. Então, E tem quantos... Não sei se vocês têm esse dado ou não. Tem um percentual da população que não se vacina, vocês sabem ou não? Não sei. Porque o pessoal faz muita campanha, né? Eu vejo assim que deveria ser de interesse da sociedade e eu vejo que tem que ficar convidando a sociedade para ir lá fazer uma coisa que é de interesse deles. Isso, é bem isso, né? Eu falo assim que tem hora que a gente acabou que, assim, a população não tem o seu dever também. É como se fosse o nosso dever lá buscar você e você tem que fazer isso, né? Então, assim, que eu vi, essa semana saiu mesmo que o Brasil voltou a um dos índices maiores de crianças não vacinadas, infelizmente. De novo. De novo, né? A gente tinha melhorado e de novo. Então, assim, o Covid, eu vejo que prejudicou um pouco isso, né? Porque, assim, foi uma coisa nova, então a vacina, claro que naquele momento tinha muita gente indo a óbito, então era necessário, mas acabou que as pessoas, hoje em dia, elas não acreditam tanto em vacina. E a gente tem que pensar assim, quantas doenças foram erradicadas pela vacina? Com certeza. Né? Quantas doenças estão voltando por não vacinar? A vacina, ela foi, assim, uma das maiores revoluções da nossa... Sim. Né, vamos falar assim, da trajetória humana ali. Foi o que ajudou a controlar o índice vários de morte, surtos, isso. Com certeza. A gente vê vários estudos. E sobre a questão de doenças ali, quando a gente pega na população em geral, tem pessoas que realmente vai ali com doenças, mas tem muitas pessoas que frequentam a posto de saúde como se fosse um mercado, né? Sim. A gente tem uma questão também, assim, fala assim, se a pessoa vai lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, será que alguém parou para escutar essa pessoa? Que às vezes ela tem uma necessidade. Ela não tem uma doença física, mas será que ela não tem, precisa de uma conversa, de alguma coisa? Então, fala assim, às vezes a pessoa não vai ali à toa também, né? Mas às vezes ela não soube expressar o que ela quer. Então, eu sempre falava pra gente, assim, porque a gente fala assim, nossa, mas de novo fulano aqui? Gente, vamos conversar? Vamos ver o que ela precisa? É escutativo. Né? E uma escuta, né? Legal. Uma escuta, né? Boa. Legal. E aí, vamos lá. Como então, voltando. Que foi a trajetória? Teve a segunda filha? Isso, eu tive... na verdade, eu tava grávida. E aí, eu estava na parte de gestão, estressadíssima, né? Estressadíssima com colegas, estressadíssima com metas e coisas. E eu tive um problema de saúde bem grave. Na verdade, eu estava grávida. Tive uma virose. Então, uma coisa que passa, né? Normalmente comum. Com uma diarreia e vômito, e pra mim, se agravou. Então, provavelmente, minha imunidade foi muito baixa, emocional, estresse. Foi idas e vindas em maternidade, hospital, e consulta com a médica. E com virose. E aí, foi uma época que estava voltando o Covid. Foi em 2022. Tá com Covid, tá com dengue, né? Então, eu ficava naquilo, vai e volta. Eu fiquei uma semana, assim, bem com no início sintomas... da gestação. Tava de 29 semanas já. Nossa. Com sintomas inespecíficos. Eu tinha um mal-estar que eu não sabia explicar. Até que um dia eu tive uma dor muito... Na hora que eu entrei na sala da médica, eu fui entrar na maca, minha cabeça doeu muito. E aí deu um estalo. Eu falei, será que eu não tô com meningite? Assim... Aí ela fez... Mesmo... daí ela fez os testes. Não, acho que não. E eu fiquei com aquilo. E eu fui pra casa, daí minha cabeça começou assim... Deu um boom, começou a explodir de dor. E aí eu mandei mensagem pra médica de novo. Daí ela falou assim, eu não sei mais o que fazer. Assim, né? Vai ter que procurar um infecto, porque nós não sabemos. E aí... Pra meu azar, eu brinco, era o dia da Copa do Mundo, o primeiro dia da Copa do Mundo. Jogo do Brasil, ninguém atendia aqui em Umuarama. E aí eu consegui o contato do médico, um telefone, e ele falou assim, amanhã, 8 horas da manhã, você está na minha clínica. Deixa passar o jogo. Deixa passar o jogo, né? E aí eu fui, e aí pelos meus sintomas, ele falou, eu acho que você teve meningite, né? Porque eu tinha... Eu não conseguia olhar pro lado, assim. E aí, mas eu acho que já passou, então a gente vai internar, você vai tirar um líquor e vai estar tudo bem. E eu internei, tirei o líquor. E achava até que era por herpes, né? Porque eu tinha herpes labial e tive muito na gestação. E aí eu fui embora, cheguei em casa, comecei a ficar mal. E eu tenho lembrança que meu marido falou assim, vem assistir o jogo da Argentina, que era num sábado. Na hora que eu cheguei na televisão, falei, eu tô vendo duas televisões. Eu não tinha uma tontura, mas eu tinha uma visão dupla, eu via tudo 2. Eu falei, tô olhando pra você, eu tô vendo 4 horas e não tô bem. E aí eu comecei a passar muito mal à noite. E aí, meu marido falou, vou ter que te levar pro hospital. Aí, quando eu cheguei no hospital, eu já não conseguia nem andar. Eu fui de cadeira de roda. E aí, a gente teimosa, né? Eu lembro que eu entrei no quarto e falei, meu marido assim, vai lá em casa buscar um travesseiro. Olha só, a enfermeira teimosa. Daiane, espera, o médico vai avaliar. Eu falei, não, porque se eu ficar um dia aqui que esse travesseiro dura, eu não quero, pode ir lá em casa. E ele me deixou lá no hospital e veio em casa buscar o travesseiro.
E nisso chegou uma técnica de enfermagem e falou, vou verificar sua pressão. E ela veio do meu lado direito. E ela falou, vou verificar do lado esquerdo. E na hora que meu braço estava assim. Ela falou, Daiane, você pode me dar seu braço? E meu braço não mexia. Paralisou. Aí ela falou assim, mexe a sua perna. E Deus, eu tenho lembrança que ela falou, o que tá acontecendo? E eu tentei responder e já não saía. Caramba. E ela chamou uma enfermeira que, por sorte, sinal, foi minha ex-aluna. Né? Eu dei aula para ela na universidade, e ela falou, oi, Dai, o que aconteceu? Daí eu lembro do meu desespero em tentar falar. E aí ela chamou... Consciente ainda. Consciente, ela chamou a médica. Nossa, ele não respondia nada, o corpo. E na hora que meu marido chegou, imagina, tinha 8 pessoas dentro do quarto. E o médico só falou assim, a sua mulher teve um AVC. E ela tá indo pra UTI. Isso. E grávida? Grávida, de 29 semanas. Então, assim, foi uma batalha, porque daí, assim, vamos tirar o bebê, né? A gente precisa tirar o bebê agora, porque senão talvez o bebê não sobreviva. E, assim, não sabia do que era o AVC, porque, assim, se era um AVC, daí eu fui, né? Saí do hospital, me levaram, estabilizou, eles levaram de ambulância, eu fiz. E eu lembro que eu fiquei muito agitada na ressonância. E eu gritava que eu queria sair de lá, que eu ia morrer. Fiquei muito agitada, foi muito difícil. Daí eu fiz 2 ressonâncias, eu não conseguia parar, porque daí eu não conseguia fazer o exame. E aí viu realmente que eu tive um AVC. E aí não sabia do que foi o AVC. Se foi um vírus, o que foi, porque no primeiro líquor não tinha feito o exame. Porque achava-se que era herpes. Eu acho que nessa hora você ter o conhecimento é até pior. É pior, isso que eu ia falar. Mas aí, na verdade, eu me desliguei, né? Assim, eu entrei na UTI, apaguei. E aí meu marido, coitado, que ficou na luta aí, né? Com a minha filha. E assim, a gente não tem ninguém aqui. Rede né? de apoio. Não tem rede de apoio. Putz, e aí minha filha tudo nunca isso. tinha dormido fora, nunca tinha nada, né? E aí a gente vai, chama minha mãe pra vir, minha cunhada, uns amigos aqui, tinha uma babá que trabalhava com a gente, né? Ficou na casa dela, daí a Júlia foi pra lá e pra cá, e né, o pessoal, todo mundo se ajudando. E aí não sabia do porquê, né? Que essa infecção, então... E aí foi fazer uma nova... eu coletei 3 ou 4 líquor durante o meu internamento, e até descobri que foi um enterovírus. Então, assim, é um vírus bobo, que geralmente ele causa uma diarreia e um vômito, e realmente agravou e me causou uma meningite. Da meningite me deu uma encefalite, que me deu um acidente vascular cerebral. E eu tive uma hemiplegia do lado esquerdo, eu fiquei com o corpo esquerdo, a parte esquerda paralisada. Nossa. Então, meu marido fala que tem a lembrança que quando eu saí da UTI, que chamaram ele, né, que eu ia pro quarto, ele pensou assim, a Dani tá bem. E na hora que me colocaram na cadeira de roda, eu simplesmente caí do lado, porque não mexia. Foi uma barra, assim, e em questão da minha filha, os médicos entraram em acordo, vamos ver. Eu lembro muito bem que teve um médico que ele trabalhou comigo na saúde pública, né, no posto, a gente trabalhava junto, e ele foi me visitar. E ele falou muito de Deus, assim, no quarto, e ele ainda falou assim, a sua filha foi o sopro da sua vida. Ela foi o sopro da sua vida. E ele conversou muito comigo aquele dia, ele foi me visitar, Daiane, você tem um futuro brilhante, eu trabalhei contigo, você sempre gostou de estudar. O que você está fazendo da sua vida? Que estresse você estava? Tá? Ele falou muito comigo. Pensa o que aconteceu, a sua trajetória, o seu profissional, como você estava? Eu sempre falei, né, você merecia, tenha paciência, pensa na sua vida profissional, que se isso não acarretou, não ajudou a acarretar isso. E aí eu refleti muito. No final das contas, eu fiquei 20 dias internada no hospital. Tudo se mexendo. Aí, muita fisioterapia, comecei a voltar. Então, assim, quando eu saí do hospital, foi bem na semana de Natal, que eu amo Natal, saí na rua, não conseguia. E aí, depois eu tive uma hepatite medicamentosa, tá? Eu passei muito mal depois que eu fui pra casa ainda. E aí, deu tudo certo. Assim, no final, a gente não sabe que medicação, porque a medicação que eu tava tomando, quando descobriu que era o enterovírus, não tinha muito efeito no enterovírus. Então, na verdade, até a médica, ela levou o meu caso num congresso em Florianópolis, de medicina, porque ela achou que a dose muito alta de corticoide que me deram quando eu internei, porque eles iam tirar minha filha, na verdade, parou o curso da doença. Então, por isso que o doutor falou, ela foi o sopro da sua vida. Porque talvez se você não estivesse grávida, né, como que iria parar isso? Então, eu comecei a perder muito líquor, ia tirar ela, e aí a médica começou, não, vai colocar. Eu tomava 8 a 10 litros de soro por dia. Pra aumentar o líquor. É milagre você tá aqui. Isso, entendeu? E aí, Nossa. assim, eu saí do hospital, e depois eu lembro que eu não queria nem ganhar neném, porque assim, eu não queria aquele ambiente hospitalar, né? Eu fiquei, assim, esgotada daquilo. E eu falava, tem como a Maitê ficar 1 ano mais na minha barriga? E até porque eu não saí
contato de mão, minha mão tinha dificuldade ainda, como que eu ia cuidar de uma criança, de um bebê, né? E aí, no final, né, agradeço muito a Deus. Teve muita corrente de oração. Meus amigos, nossa, do serviço, me ajudaram muito. Lá em Francisco Alves foi até legal, assim, no Ano Novo, que eu estive lá. Eu brincava com meu marido que eu era a sensação. Eu passava na rua, todo mundo olhava, tipo assim, é ela mesma, ela tá andando, sabe? E agradeço muito, porque, assim, muitas pessoas me vieram, nossa, até aqui em Moarama, né? Pessoas que, assim, me conheciam por eu estar na gestão, mas, assim, não tinham afinidade. Tipo, nossa, daí eu rezei por você. Um dia eu tava no shopping, ela falou assim, nossa, eu rezei tanto por você. Aí falou assim, essa é sua filha? Eu falei, esse é meu milagre. Nós somos um milagre, né? Então, assim, daí eu entrei de licença maternidade e eu comecei a refletir aquilo que o médico tinha me falado pra mim, né? Porque na hora eu não enxergava, né? Então, assim, o que eu estava fazendo da minha vida? Será que eu estava feliz? Né? Era uma coisa que eu gostava, mas assim, quanto que ela estava me fazendo mal? Né? Quanto estressada eu estava? E aí eu comecei a pensar, acho que eu não quero mais isso. O que eu vou fazer? Aí eu tinha vontade de fazer doutorado e era uma complicação da gestão, porque como enfermeira você precisa estar na unidade. E como você vai sair para fazer um doutorado? Quem vai ficar na unidade? Então eles tinham uma dificuldade de me liberar. E eu falei, eu vou fazer doutorado. Mesmo não estando na universidade, é uma coisa que eu profissionalmente quero, para mim. E eu vou fazer. E aí eu comecei nisso. Eu não quero voltar para o concurso mais. E o que eu vou fazer? Né? Vou trocar de curso? Não, mas eu gosto. Né? Então, eu pensei, igual muitas pessoas, não vai fazer outro curso. Eu falei, não, mas eu gosto de ser enfermeira. E aí foi assim, por que não pensar uma coisa que eu gosto? Vacina, né? Que eu gostava de atuar com vacina. E criança, ainda mais ainda. Eu acho assim, que depois que a gente é mãe, o olhar é diferenciado. Com certeza. Né? E a sua virada de chave foi aí, do empreendedorismo? Foi aí. Caramba. Foi aí, porque eu falei assim, eu não quero voltar para esse ambiente estressado que eu estava, porque assim, eu não estava feliz. Hoje, olhando para trás ali, olhando para essa situação que passou, você acredita que isso foi propósito na sua vida? Sim. Porque se não fosse isso, talvez eu estaria, você não ia empreender. Isso, não iria empreender. Porque assim, quando eu falei que eu ia me afastar do concurso, eu ia aprender, muita gente, você é doida. O concurso é bom. Financeiramente você tá estável. Para que isso? Então, assim, foi muito raro alguém que me apoiou. Entendi. Entendeu? Entendi. Foi muito raro. Normalmente é... Né? Claro que meu esposo, assim, maravilhoso. No concurso também foi bem escorraçado. E é bem isso, entendeu? Tipo, você é doida, meu Deus. Eu já ia te perguntar, tua esposa, ele faz o quê? Meu esposo é dentista. Ele também é da área de saúde. Da área da saúde. Entendi, isso. Legal. E então, ele que me deu muita força, né? Pensar nisso. Acho que se não fosse ele, eu não teria empreendido, com certeza. E aí, foi nessa ideia. Então, assim, eu como enfermeira, como que eu posso ter meu próprio negócio? E aí, em 2017, teve uma legislação, porque antigamente só médico poderiam ter clínica de vacina. E aí, abre, né, farmacêutico, médico e enfermeiro. Legal. Aí veio uma porta, eu falei, olha, eu vou abrir uma clínica de vacinas. Legal. É uma coisa que eu gosto de trabalhar, vou continuar sendo enfermeira no meu próprio negócio. E aí comecei a pesquisar, né? Em Moarama não tem uma clínica de vacinas especializada, um serviço só para isso. E foi uma coisa que, às vezes, assim, eu ia dar vacina, mas daí tinha gente doente, tinha gente esperando fazer exames, então é um ambiente contaminado. Imagina. Já ia até chegar nesse ponto. Antes da gente entrar de fato na visão empreendedora, que eu quero explorar bastante isso, mas como que é para você estar num ambiente que tá entrando gente doente o tempo todo? Para vocês da área de saúde ali, como que é para vocês isso? A imunidade, a frequência, vocês vão pegando essas doenças, não vão? Como que é isso? Porque normalmente a pessoa chega lá doente. E vocês estão ali. Vocês têm que ajudar, mas como que é para vocês isso? Olha, eu acho que a gente acaba acostumando com isso, tá? Mas assim, eu praticamente não tinha uma frequência de adoecer tão facilmente, tá? Mas assim, eu vejo assim que às vezes eu não adoeço, mas levo pra casa, né? Então assim, como as crianças acabam ficando mais doentes. Transporta o vírus. Entendi. E como que é ser uma líder, uma gestora mulher? É difícil? É difícil. No órgão público? No órgão público é difícil. E porque é muito assim, quem colocou você aqui? Como você chegou aqui? Um dia me falaram assim... Acho que é cargo político. Entendeu? Uma vez me falaram assim, tá, mas quem você conhece lá em Moarama? Entendi. Eu tenho meu serviço. É mérito, né? Isso, né? Porque assim, o meu cargo na gestão do município era um cargo técnico, né? Então, assim, eu trabalhei na gestão como coordenando as estratégias de saúde da família. Né? Então, assim, a primeira vez teve uma votação, a segunda, né? Então, a gente foi convocado, mas assim... E o pessoal fica nisso, mas quem você conhecia? Não, né? Então, o meu trabalho. Então, realmente tem essa questão, né? Porque a mulher, alguém colocou ela aqui, né? Como que você chegou até aqui?
Cargo político. Cargo político, isso. E liderar sendo mulher, quais foram os principais desafios ali? Lidar com homens e pacientes e pessoas agressivas, talvez, que chegam mais nervosos, né? Como que for ter esse pulso firme como mulher? Eu acho que o mais difícil... Acho que o paciente, assim, a gente entende, porque às vezes ele tá ali... o problema não é conosco, mas é uma parte da rede de atenção, né? Que ele tá esperando alguma coisa, ele tá nervoso, porque alguma coisa não funcionou ali. E eu acho que é calma. Porque, assim, se o paciente chegava nervoso e eu ficava nervosa, claro que às vezes no interior eu tava nervosa, né? Porque eu queria dar uma resposta nele. E eu respirava, calma. Aí a gente quebra a pessoa lá, desmonta ali, né? Mas eu acho que a parte mais difícil é profissional, né? Então, você imagina você trabalhar com um profissional igual você, nível superior. Então, assim, você cobrar um profissional. Então, ele acha que quem é você para cobrar ele? Entendeu? Então, essa parte acho que é a mais difícil. Ainda mais se a pessoa já trabalhou com você no mesmo nível antes. Isso, entendeu? Isso é a parte mais difícil. Legal. Vou empreender. Qual foi o primeiro passo que você teve? Que eu tive? Então, o primeiro passo foi realmente pensar o que eu poderia fazer, continuando sendo enfermeira, né? Porque eu não queria trocar de profissão, e trabalhar com uma coisa que eu gostaria. Como eu me afastei do concurso, depois que na hora da licença maternidade, eu voltaria, né? E aí, um dia eu voltei, estava num período bem crítico de uma arama da política, em questão de prefeito e tal. E eu cheguei, troca de prefeito, e aí aquele dia, foi no dia que eu cheguei, tava lá, de manhã trocou, voltou. Eu liguei meu marido e falei assim, eu não quero mais isso aqui. A gente já tinha conversado sobre isso, né? Legal. E eu falei, eu não quero mais. Ele simplesmente falou, pede pra sair, pode solicitar e você vai sair. E aí, você é doida? Calma, tá, você tá nervosa. E meu secretário falou, não, calma, então eu vou te dar um afastamento de 2 anos, mas assim, calma, pensa. Daí eu falei, eu não quero. Pode me dar um afastamento de 2 anos, então, tudo bem, eu vou assinar. E aquele dia eu assinei, então eu não cheguei a voltar. E aí, então, assim, que eu falei, o que eu vou fazer da vida, então? Né? Porque agora eu tô afastada, sem salário. E aí eu falei, não, mas eu quero continuar sendo enfermeira. E aí, assim, fiz a prova, um doutorado em Maringá, que eu tinha pensado, passei. E aí lá comecei a conversar, e aí teve um aluno, um colega ali, médico, até ele falou assim, Daiane, por que você não vai na área de idoso? É uma área, assim, que tá crescendo muito e tal. Mas é uma área que eu não tenho afinidade. Tá? Então a gente conversou, eu falei, não, mas eu não posso trabalhar numa área. Eu saí, já pedi afastamento de uma coisa que eu não estava feliz. Eu vou entrar numa coisa, por quê? Por parte financeira? Não é só por dinheiro. Não é só por dinheiro. Não, então eu não quero, eu não tenho afinidade com idoso. E eu tenho afinidade com o quê? Com criança. Com gestante, com criança, que eu sempre gostei de atender na unidade de saúde. Então, é isso. E daí eu comecei a pesquisar. Então, eu continuar sendo enfermeira, trabalhando com criança, gestante e público em geral. Opa, eu vou abrir uma clínica de vacinas. Legal. E aí, comecei a pesquisar em Uarama, né? Na região. Fui conhecer outras clínicas, porque eu não queria abrir uma porta e só isso. Não, a sua clínica é bem diferenciada. Então, assim, eu já queria... Eu já quero deixar até o convite. Vá conhecer a clínica dela. É linda, eu fiquei, assim, surpreso. De verdade, foi muito, que muito gostoso. Nós feito. Estamos de portas abertas, quem tiver interesse lá conhecer, será um prazer atender vocês. Onde que é? Já explica pro pessoal. Isso, é na Avenida Presidente Castelo Branco, 3370, é próximo ao posto Manaus. Legal. E também, se quiser divulgar o Instagram, pode divulgar. Isso, é Doce Proteção Clínica de Vacinas. Parabéns. Mas vamos lá, vamos Obrigada. voltar à história. Mas, assim, modéstia à parte, realmente o Moarama ganhou um presentão, porque eu, particularmente, não tinha visto nada parecido. Muito bem feito, lúdico, pensado. Você vê que tem todo um carinho por trás ali para receber as pessoas. Então, Isso. Você mostrou, assim, na íntegra que gosta de pessoas durante aqui nossa conversa. E lá no projeto já transmitiu tudo isso. Na hora que eu entrei lá, eu falei, nossa, é um lugar muito acolhedor. Obrigada. Então, e daí quando a gente planejou, então a gente pensou muito no local, um local que fosse de fácil estacionar, mais próximos das clínicas ali, né? Onde tem maior movimento de mães, crianças, né? População em geral. E aí eu fui conhecer algumas clínicas, e em algumas, assim, tinha uma maca básica, tipo unidade de saúde. Eu falei, não, isso eu não quero. E aí meu marido falou, não, você vai começar assim, normalmente é ambiente hostil, né? Isso. E aí, assim, imagina, na unidade de saúde, eu tinha muitas crianças que chegavam chorando já na porta. Que já perde o pé, já queria voltar, entendeu? Então, assim, eu não queria que fosse aquilo. Que gosta de vacina, né? Isso, entendeu? Então, assim, não queria aquilo. Então, eu queria que, pelo menos, que, assim, os pais e a criança se sentissem acolhidos, porque eu via que, o quê? Muitos pais, às vezes, acabavam não aderindo à vacina porque o filho não foi bem atendido, porque teve uma reação, né? Ou a criança chorou demais, foi uma experiência traumática para a criança. Né? Então, o pai acaba não voltando. Então, eu queria mudar isso. Né? Então, eu queria mudar esse acolhimento, essa empatia. Eu queria que as crianças se sentissem bem, né? Quebrassem ali. Então, elas chegam ali não sabendo o que é uma vacina.
Mas elas podem até saber que a mãe fala, né? O pai fala, vai tomar vacina. Mas chega ali, esquece, vai brincar e tal. Então, eu sempre chamo o pai e a mãe conversar primeiro. Chama a criança só na hora que tá pronto. Tá? Então, a gente queria quebrar isso. Então, eu pesquisei muito. E aí, pesquisei um projeto. No projeto, eu falei, olha, eu quero uma coisa lúdica, acolhedora, que os pais se sintam acolhidos. Né? Então, foi assim... buscar arquiteto. Isso, foi buscar arquiteto. Legal. E aí, então, a gente viu um local... muitos locais, difícil acesso, né? Como que vai estacionar isso? Então, vamos pensar um local que seja mais acessível. Fui buscar arquiteto, se dava para fazer o que a gente pensava, né? O que eu queria, falei para ela o que mais ou menos eu pensava. E a gente começou a construir isso daí. Legal. E aí, nesse tema, eu engravidei. De novo, gente. E aí, foi uma surpresa, na verdade. Então, imagina, eu estava afastada, com uma criança pequena. Minha filha tinha 7 meses. Com 7 meses. 7 meses. E eu indo pra Maringá, começando doutorado, e abrindo uma clínica de vacinas. Então, Mas tudo aconteceu na minha vida. Não planejou? Não. Essa só veio? Essa só veio. As outras duas planejou? As duas planejei. E aí, Ela vai assim... assistir isso um dia, tá? E assim, foi bem difícil, porque passou um filme na minha cabeça, né? Tudo ao mesmo tempo. E aí, assim, como eu passei tudo isso na minha gestação, eu tinha medo. Então, eu tive medo de morrer. A minha filha mais velha... Ficou resquícios do trauma. Ficou. Entendi. Entendeu? Assim, ela não queria aceitar quando eu falei que tava grávida. Então, assim, até quando eu fui bebê, ela falava assim, mas quantos dias você vai ficar no hospital? Eu posso ir junto? Porque, querendo ou não, no inconsciente dela, né? Ela sentiu. Porque imagina, eu fiquei 20 dias, a mais velha, né? Eu fiquei 20 dias fora, imagina. Ela sentiu tudo isso. Né? Então, assim, foi bem difícil. E, assim, fora isso, né, Rick, a loucura, né? Porque hoje eu brinco, assim, que a gente sai ao evento. Porque, assim, a gente sai com um carrinho de gêmeos, que eles são perto, todo mundo fica olhando. Tipo, parece que a gente é um fora do normal, porque a gente tem 3 filhos pequenos. Né? Então, assim, eu tinha vergonha, o que o pessoal ia falar, entendeu? E às vezes o pessoal sabia, você é doida? Engravida de novo, quer morrer? Então, assim, foi difícil. Nossa, eu fiquei com medo, realmente, de morrer, né? O que poderia vir. E aí, eu lembro que minha mãe falou assim, filhos são presentes de Deus. Então, Deus que te deu um presente, então, assim, é pro seu bem. E realmente, e veio o menino, né? Eu tenho 2 meninas, veio o menino. E aí, nossa, ele é realmente o nosso presente de Deus. E o nome dele é Mateus, que é um presente de Deus. Que legal. Pra gente. Parabéns. Obrigada. Parabéns. E aí, então, assim, imagina, né? Gestou normal, deu tudo certo. Tudo, uma gestação tranquila. Deu pra ressignificar agora. Deu pra ressignificar. Mas ele, quando nasceu, ele nasceu com uma dificuldade respiratória e foi pra UTI. Então, eu tive uma outra vivência, né? De uma mãe de UTI. Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia embora do hospital sem meu filho. Entendi. Né? Então, hoje eu pego na clínica pacientes prematuros. Meu filho não foi prematuro, mas eu entendo, entendeu? Como foi difícil eu ir pra casa, assim. Aí minhas filhas chegaram no hospital pra ver ele. E eu lembro que eu falei assim, coloca a roupinha Nasceu igual. quantas semanas? 40 semanas. 40 semanas, aham. Entendi. 3.900, tudo nasceu tudo bem. certinho. Isso. E aí, assim, minhas filhas chegaram no hospital pra ver o irmão. E não viram, porque ele estava na UTI. Entendi. Sabe? Foi bem difícil eu vir pra casa e não ter ele. Mas ele ficou 3 dias só, graças a Deus. E deu tudo certo. Foi mais por cautela mesmo, cuidado. Isso, né? Ele teve uma dificuldade respiratória transitória, mas daí logo já se restabeleceu. Bom. E aí, como que foi pra você mexer com os projetos, grávida, empreender? Foi uma loucura. Acho que todo mundo chamava de doida, né? Quanto tempo levou? Daí, só pra gente entender a linha do tempo. Você saiu da prefeitura. Eu sou da prefeitura, E isso. aí, quanto tempo você falou, vou empreender? Demorou um mês? Não? Foi de imediato? Não, sou da prefeitura. Eu fiquei de 6 meses de licença, né? Quando eu voltei, 6 meses depois, eu pedi pra sair. E aí, eu fiquei ali, junho até dezembro, pensando. Ficam 6 meses ali, o que eu ia fazer. Ah, Tá. você deu esse tempo pra você? Dei esse tempo, Legal. Fiquei ali. E aí, quando você decidiu até Em dezembro, eu a conclusão comecei do projeto? 8 meses. Foi 8, 9 8 meses. meses. Então, assim, em janeiro, eu comecei a ver os locais já pra aluguel. E eu lembro que eu aluguei em março o Entendi. salão, porque eu precisava segurar aquele salão. De março, eu consegui abrir minha clínica dia 10 de agosto. Então, agora, dia 10 de agosto, a gente faz 1 ano de clínica. Ficou bastante tempo mexendo ali. Ficou. E Né? como- Então, porque o salão era aberto, né? A gente fez tudo, dividiu tudo, né? Nós mexemos... Eu troquei piso, a gente mexeu todo o salão. você investiu muito, Isso, né? a gente mexeu todo o salão. Assim, é bem fácil de E perceber aí, assim, a vacina é uma questão muito burocrática, muito séria. Aham. Né? Então, assim, eu não conseguia nem saber o valor de vacina que eu ia pagar, Eu já ia te perguntar essa parte empreendedora. Como que você montou um plano de negócio? né? Porque você até então só trabalhou em órgão público e também na Isso. universidade. Como que foi pra você começar daí ir pra um outro caminho, que é o caminho, poxa, isso aqui também tem que dar lucro. Isso aqui agora tem uma gestão que não é só pessoas, é uma gestão financeira, sabe? Sim, sim. Insumos, estoque, gestão de estoque, tudo. Como que foi pra você conhecer esse universo? Você se assustou um pouco? Assustei.
Né? Assim, inicialmente, a gente falou assim, a gente vai gastar tanto, né? É uma coisa básica, não é tanta coisa. Daí a gente vai assustando, mexendo e mexendo, vai aparecendo. Triplica, fácil. E muito fácil. E assim, o meu problema, mais desafio maior foi eu não saber os valores de vacina. Porque assim, eu entrava em contato com um representante, foi muito difícil conseguir contato com representantes. E assim, vou supor o básico, eu já tinha ideia de estrutura, então eu conhecia as leis, então eu já sabia o que eu precisava para ter uma clínica de vacinas. Mas assim, eles só me passavam os valores de vacinas, as vacinas disponíveis, depois que eu tivesse a vigilância aprovada, entendeu? Então, para ter a vigilância aprovada, eu precisava do meu local burocrático, entendeu? Então, assim, eu precisava de um CNES, que é um Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Para mim ter o CNES, eu teria que ter o alvará da vigilância. Precisava do bombeiro, uma vigilância ambiental, mas isso eu precisava do meu local pronto. Entendi. Então, eu precisei finalizar a clínica, foi tudo prontinho. A Até vigilância... então, você estava indo só no sonho. Só no sonho, entendeu? Só no sonho. Só no sonho. Tá? No escuro, na coragem. E aí, a vigilância foi lá, fez a avaliação, aprovou. Aí, eu solicito, né, a certidão de responsabilidade técnica pelo Corém, que é meu conselho, tudo aprovado. Aí, eu mandei os documentos para os distribuidores de vacina. Aí, passa um processo para aprovação. E aí, eles mandam a tabela de valores, como que é. Inicialmente, tem que comprar no Pix, à vista, até para você conseguir, né? Então, assim, ajuda. Daí, os distribuidores foram me ajudando. Compra quantidade. Então, no começo foi um perrengue, porque eles, coloca lá, só quantidade poucas. Mas, assim... Tem vacina que eles não avisam a gente, isso é um problema. Vamos supor, uma vacina contra pneumonia. Daiane, vai ter falta, então você quer mais. Eles não falam isso. Nossa. Entendeu? Foi aprendendo na dor. Na dor. Entendeu? Então, assim, teve dias, tipo faltou. assim... Cara, eu tenho 3 doses de vacina. E aí, eu fui comprar. Não tem. Falei, como não tem? Liga pra outro. Também não tem. Eu falei, gente, como assim não tem? Entendi. Tá? Então, a vacina de gestante, ano passado mesmo, a Brismo, a gente comprou um monte de dose, e era uma vacina mais cara, de alto custo, eu não sabia quanto ia sair. E quando eu fui comprar novamente, não tinha. Nós ficamos 4 meses sem a vacina. Entendi. Né? Então, assim, agora que a gente vai pegando, né? Tá pegando assim, a malícia do negócio. Isso, igual esse ano mesmo, a gente teve problema. Iniciais. A gente teve problema esse ano com a gripe. Porque o ano passado eu abri a clínica em agosto. Eu tive vacina da gripe até dezembro. E não teve falta. Esse ano eu comprei uma quantitativa, falei assim, eu vou pedir um quantitativo e eu quero que vocês deixem aí um tanto pra mim também me reservado. Se eu precisar, então eu acreditei que eles iam falar assim, olha, Daiane, você quer as suas outras doses? Porque, né, vai faltar. No dia que eu fui comprar, eu tinha aí umas 50 doses ainda, mas eu falei, vou comprar mais. Não tem. Falei, como não tem? E aí comecei, né, desesperada, né? Liga pra um, liga pra outro, ninguém tem. Não tem a vacina da gripe, só ano que vem. Eu falei, como assim, gente? Entrei em desespero. Então tem a escassez do mercado. Tem. Entendeu? Entendi. E aí, da gripe, agora eu consegui um último lote, assim, pedindo quase misericórdia, eu consegui, né? Então, poucas doses eu consegui ainda. Então, a gente tem essa dificuldade. Igual eu tenho vacinas que elas estão em falta, que elas vêm só ano que vem. Nossa, e só assim, 2026. putz, tá muito cedo ainda, né, pra acabar, vamos dizer. Sim. Antigamente, o ano passado foi até dezembro, Sim. né? E, Dai, como que foi pra você ali levar todo esse período, porque enquanto você não tá ganhando, você tá gastando. Né? E esse é um papel, assim, que chega num ponto que começa a dar desespero. Como que foi pra você ali trabalhar a questão do prazo versus financeiro versus cabeça, pra não pirar também? Porque já tinha nascido teu filho ou não? Não, ele nasceu em junho, 2 meses antes da clínica abrir. Não. Quando eu abri a clínica, eu tava com 2 meses. Imagina, aí... E você lidando com isso tudo grávida? Tudo grávida, entendeu? Com um bebê pequeno, né? Porque minha filha tinha ali... Isso. Porque às vezes a pessoa tá assistindo, achar empreender é fácil, ela já tinha uma formação, Não, às vezes ela já poupou isso porque era concursado e tal. O marido dentista, mas, gente, é um investimento altíssimo. É um investimento alto. E É igual assim, a gente né? imaginou um valor e foi saindo, né? E foi saindo. Mas a gente, desde o começo, a gente fez um plano assim. A gente vai abrir uma coisa para dar certo. Eu não quero falar assim, não, depois eu vou arrumar aqui. Não quero isso. Claro que eu tenho, né? Igual agora que a gente quer abrir uma segunda sala ali na minha clínica, mas assim, a gente quis entrar do jeito que a gente sonhou, objetivou, né? A gente planejou ali. Tá? Então, não vou abrir uma portinha aqui, depois eu vou comprar uma coisa, vou comprar um brinquedo. Não. E até então, tudo no chute. Tudo no chute. Acho que eu vou gastar isso, acho que eu vou gastar isso. Então assim, então, assim, a câmera de refrigeração não tinha ideia de vacina... de quanto poderia faturar por mês? Não tinha ideia disso, tá? Aí eu só rezava assim, que pelo menos um salário ali de enfermeira, pelo menos um pouquinho ali, Daí eu falava assim, não, meu marido falava assim, não, você não vai ganhar igual no concurso, mas tá bom, você ganha alguma coisa, tá bom. Você conseguindo pagar as contas, tá bom. Então esse foi o nosso objetivo. Que é realmente pagar muito as contas, bom. tá bom.
Pra quem né? vai começar a empreender, Isso, vamos pagar esse é o conta, tá bom. primeiro objetivo. Bem isso. Empatando tá maravilhoso. Então, assim, a gente tinha uma reserva, claro, meu marido continuou trabalhando, mas eu não estava, né? Aham, E aí, ainda bem que na universidade, no doutorado eu consegui bolsa, então eu não pago, legal. né? Então tem uma bolsa de doutorado. E aí, então, eu gasto Você ainda menos. faz doutorado? Eu faço doutorado, o ano que vem eu termino, que é também voltado à imunização. Legal. Meu projeto é sobre a qualidade da assistência à imunização. Vou fazer um projeto em Umuarama e na clínica também. E quando você estava prestes a inaugurar ali, você já tinha contratado equipe e tudo mais? Já tinha contratado antes isso, porque a gente tem que ter um treinamento, né? Porque, assim, mexer com vacina é uma coisa muito específica. Uhum. Né? Então, eu falo assim, que é fácil você pegar uma carteirinha que a criança, tá com 2 meses, vai começar o esquema. E uma criança que, por algum motivo, teve um atraso de esquema. Às vezes tem dose que perdeu, como que a gente vai regularizar isso? Então, é complicado. Certo. Então, aí, antes, eu abri na cara e coragem, então, abri eu e a minha administrativa, então, eu ficava o dia todo na clínica, né? Só eu que aplicava vacina, então, eu não poderia sair, porque senão não teria alguém pra aplicar. E imagina, um bebê com 2 meses, né? Daí eu ia lá, dava mamar, ia pra clínica, dava mamar e ficava nessa... Tinha dias que eu falava, acho que eu vou levar ele na clínica, né? Que eu dou mamar lá, né? Então, foi bem corrido, mas graças a Deus tudo certo, a gente iniciou. A maior dificuldade, acho que agora, é o pessoal conhecer, né? Saber da nossa clínica. E agora a gente tem eu tenho 2 profissionais que trabalham comigo, então a gente tem 4. A gente iniciou, eu e uma administrativa, agora Já dobrou o efetivo. já Que dobramos o legal. efetivo. Que legal. E qual que foi seu sentimento quando você entrou lá, tava tudo pronto, inaugurando? Ai, gratidão. Foi uma gratidão a Deus, assim... Eu nunca imaginava, né? Eu acho que, assim, talvez a Daiane de antes da minha virada de chave, eu nunca imaginei isso. Né? Eu achei que talvez ali eu ia ficar naquele concurso pro resto da minha vida, né? Doutorado era uma coisa que eu queria, mas pensava assim, pra quê? No concurso eu não vou dar aula mais, então assim... E assim, o doutorado foi uma realização profissional, que eu tenho vontade, eu gosto de estudar, e eu falo assim que... Muita gente fala, você é doida, deixa seus filhos, vai pra Maringá, mas assim... É um momento que, nossa, eu chego lá, que delícia, eu adoro isso, eu volto renovada. É cansativo? É. Né? O ano passado eu ia quinta, voltava, ia sexta e voltava. Porque eu não tenho coragem de deixar meu marido e meus filhos lá pra ficar lá. Mas é gratificante. Então, assim, quando eu entrei na clínica, eu vou todo dia feliz trabalhar. Que legal. Entendeu? E olhando hoje, a Daiane de trás lá, que era concursada, você se arrepende? Não. Eu não me arrependo. Eu acho que, assim, o meu crescimento profissional e pessoal também. Show. Então, eu acho, assim, que se eu não tivesse essa bagagem, talvez a Daiane seria diferente. Uhum. Né? Então, acho que a minha assistência é diferente. E, assim, a Daiane mãe ajuda muito, né? Uhum. Ali faz a diferença no cuidado com meus pacientes. Legal. E olhando para o empreendedorismo, você já teve nos 2 papéis. Qual que é o papel que você tomaria como decisão novamente? Empreender? Empreender. Legal. Empreender. Eu falo, o bichinho pica. Né? Eu acho assim, é difícil, Eu falo assim que hoje a gente tem outras preocupações, né? Eu acho que, assim, são outras preocupações. Realmente, tem dia que eu acordo e falo, nossa, tem que pedir vacina, tem que fazer isso, tem que pedir aquilo, tem que pedir aquilo. Ai, acabou um brinde das Você crianças. acorda sabendo eu quanto tem que pagar, E né? Agora, com quanto você os vai ganhar, boletos, é os boletos são impossível. doídos. Mas, assim, igual eu falei, eu acordo feliz de trabalhar, entendeu? Eu acho que, assim, eu vou mais leve. Eu acho assim, não tem coisa melhor de eu acordar, tipo assim, ter um emprego. Nossa, eu vou feliz lá, sabe? Ver meus pacientes, aquelas crianças, eu falo assim... Hoje, essa semana passada, eu atendi crianças que estão fazendo 1 ano, que eu peguei com 2 meses. Gente, ver a evolução deles, é maravilhoso. Né? Diferente que quando eu já tive períodos de domingo, de eu não querer que chegasse segunda-feira, porque eu não queria trabalhar. Entendi. Entendeu? Então, acho que faz muita diferença. Eu acho que faz a diferença na vida ali, como eu trabalho, né? Com a minha equipe, com meus pacientes, com a minha família também. E eu acho que uma das coisas também que enriquece muito o empresário, inclusive você que está nos assistindo, espero que você, se você não é ainda um empresário ou não empreendeu, que você desperte esse desejo, esse podcast é para isso, é a autonomia também, né? Sim. Imagina você ter a autonomia de poder colocar os seus objetivos, seus sonhos em realidade, tirar do papel, falar, nossa, lá eu queria fazer isso, não podia porque tinha que seguir o método deles. Bem isso. Agora aqui eu vou seguir o meu método e vou ver se funciona. Acho que isso daí é uma das coisas mais ímpar que existe no empreendedorismo. Sim, essa é bem liberdade. isso. Igual assim, das crianças, né? A gente fala assim, eu queria agradar a criança de algum jeito, mas na área de saúde, como que eu comprava do meu bolso? Como que eu ia fazer isso, né? Então, assim, tem dispositivos que podem reduzir a dor no momento da vacinação, mas a gente não conseguia lá. Uhum. Então, quando eu abri, eu procurei tudo isso. Eu falei, não, eu quero começar com tudo. Legal. Tá? Então, a gente acho que faz um trabalho bem bacana agora. Legal. Falando um pouco mais de imunização, vamos aprofundar o assunto aí. Hoje você tem imunização para todas as idades? Temos. Então, assim, na clínica nós temos 2 atendimentos. Uhum. Vacinação, para todas as idades. Então, muita gente pensa que, claro, que o ambiente é lúdico por parte infantil, porque eles têm um trauma, têm um medo maior. Mas a gente atende adulto, idoso, gestante, todos os públicos. Legal. Atendimento tanto na clínica como em domicílio.
tá? Em domicílio quem faz sou eu. Faço atendimento então vocês domiciliar também também. fazem Fazemos, legal. isso. E além disso, a gente faz furo humanizado de orelha, tá? Então, adultos nós também fazemos, mas mais voltado à parte de bebês, ali, parte infantil. Então, eu tenho 2 salas na clínica, porque elas não podem ser feitas. A sala de vacina é exclusiva de vacina, não pode ser feito nenhum outro procedimento, né? Então, é o furo de orelha numa sala e a vacinação em outra sala. Show. Bacana que, assim, a gente é um ambiente totalmente limpo, né? Então, assim, não vai ter o perigo de chegar lá, tem uma criança doente, alguém aguardando doente para fazer a vacina. Então, assim, a gente trabalha só com a parte preventiva, Entendi. né? Então, assim, não tem fluxo de pessoas doentes na clínica, né? Legal. Porque imagina, vou chegar com um bebezinho recém-nascido, É um ambiente controlado. ambiente controlado. E também tem uma certa agenda, né? Ali também Sim, não é sim. uma coisa, aquela loucura que vai chegar Não, lá isso. e Então, a tudo gente mais. trabalha com horário agendado. Uhum. Então, tem pessoas que perguntam, precisa agendar horário? Não, não precisa. Se você desejar, a gente agenda. Igual tem muita gente que vem de fora, gosta de agendar horário. Vou atrasar um pouquinho. Não tem problema. A gente tem o atendimento com horário agendado e a demanda espontânea também, Legal. tá? Então, a gente trabalha esses dois. E daí pra quem que é a vacina? A vacina é para todos, né? Então, assim, acho que a vacina é um ganho muito grande, né? A prevenção de quantas doenças que podem ser imunopreveníveis, que nós chamamos, né? Pela vacinação. Então, nós temos calendários diferentes. Então, bebê, adolescente, adulto, gestante, idoso. Mas nós trabalhamos com todas as vacinas. Quando Então, a gente todas as pega ali uma mulher tá gestante, eu vou dar um exemplo do nosso caso aqui. Eu lembro que a Letícia já tomou a vacina da bronquiolite ainda gestante. Ainda gestante, isso. E tem muitas pessoas que nem sabem que existe isso. E aí, às vezes, não que isso, né, vai evitar, mas vai diminuir muito se acontecer de evoluir para uma bronquiolite ou acontecer algo Isso. assim. Então, assim, a gente tá passando... esse ano ainda foi pior, cada ano acho que tá piorando essa questão de bronquiolite em Tá bebês. muito, Tá né? muito. Entendeu? Então, assim, eu lembro que em março eu atendi uma médica lá na clínica, ela falou que em março ela já estava internando criança com bronquiolite. Muito Então, eu cedo. espero assim, que quanto mais as crianças forem imunizadas, vai começar a reduzir essas doenças, né? Então, assim, a Brisvo é a vacina aplicada, né, na gestante para prevenir a bronquiolite em bebês, acho que é um ganho muito grande. Ela foi aprovada no SUS, então o ano que vem tem uma proposta aí de vir para o Sistema Único de Saúde para ser realmente acessível a todos, por enquanto só na rede privada. E agora nós temos a Beyfortes, que é aplicada diretamente no bebê. Então, se a mãe não conseguiu fazer na gestação, pode fazer no bebê logo após o nascimento. Legal. Né? Então, Falando um pouco mais dessa, da bronquiolite na gestante, quais são os principais ganhos que a mãe tem ali tomando essa vacina? na gestante. Isso. Tá, então assim, a mãe vai fazer ali durante de 32 a 36 semanas Tem que se atentar ao calendário. ao calendário. Isso. Porque assim, a vacina, a gente vai administrar na gestante, demora 15 dias para a gestante produzir anticorpos numa quantidade adequada para transferir para o bebê, Uhum. tá? Ainda durante a gestação. E essa proteção é de 0 a 6 meses. Então, a criança já vai nascer ali protegida. Legal. Tá? Então, a proteção é 80%, mas assim, protege casos graves. Então, essa criança entra em contato com o vírus, mas não vai precisar de uma UTI, não vai Evita precisar... o internamento. Evita o internamento. Legal. E assim, a gente falar de vacina é importante porque às vezes minha filha vai na escola. Mas adianta minha filha estar protegida e a sua não. Então, acaba também colocando as outras crianças em risco, né? Então, quanto mais pessoas vacinadas, melhor pra gente. Melhor para nossos Legal. filhos, para nossa família. Para fazer o esquema certinho vacinal, começa por aí? Tem alguma vacina antes da Começa gestante? por aí. Começa por aí. Começa pela gestante. E aí, Então, a qual que é gestante, a duas próxima vacinas depois que nasce? primordiais. A Brisvo, prevenção de bronquiolite, e a de tétano, que é DTPA, que a gestante toma, difteria, tétano e coqueluche. Então, esse ano passado, esse ano a gente teve muitos casos de coqueluche. E a criança só vai tomar vacina com 2 meses. Então, antes disso, ela vai ter protegida como o quê? Da gestante. Entendi. E é importante essa vacina de coqueluche, a rede de apoio está protegida. Então, assim, às vezes a mãe está protegida do bebê, mas assim, e a babá? E a mensalista? E o pai? Entendeu? Entendi. Quem está em casa. Então, às vezes, vai trazer a doença também. Então, é importante todo mundo, a rede de apoio está protegida. Logo após, quando a criança nasce, ela toma hepatite B no hospital. E a BCG, que é aquela do marquinho do braço. No bracinho direito, fica a marquinha. Uhum. E aí, só rede pública, tá? A BCG só tem na rede pública. Uhum. Com 2 meses, a gente inicia o esquema na rede privada. Então, de 2 a 6 meses, a criança tem vacina todo mês. Depois, 9 meses, 1 ano. 1 ano e 1 ano e meio, tem algumas vacinas novas, outros reforços. E depois, só calendário mesmo, só 4 anos, além da vacina da gripe todo ano. Entendi. Quais são as principais vacinas com o nenenzinho ali de 2 meses? Nós temos a vacina pneumocócica. Então, ela faz muita diferença da vacina do SUS. O SUS tem pneumo 10, nós temos a pneumo 20. Uhum. Então, a pneumo 10, atualmente, ela não chega a 10% de casos graves, tá? De pneumonia, otite, sinusite. A pneumo 20 sobe para 80%, tá? Para casos graves da doença. E a pneumonia é uma coisa também que vem pegando muito, né? Muito, né? As síndromes respiratórias em si, né? Então, é uma vacina muito importante. A rotavírus é uma vacina oral.
ela previne diarreia grave. Às vezes as pessoas ficam, né? Ah, será que precisa? Porque, assim, ela é transmitida muito por questão de saneamento. Então, claro que a gente é privilegiado nessa parte aqui, mas a gente tem que pensar, né? Quanto mais pessoas protegidas, melhor, porque senão a doença vai realmente começar a voltar. E a gente não pode pensar só aqui, né? Isso, você vai viajar, se você sai. E quantas pessoas de lá vêm pra cá? O Nordeste mesmo, que é muito visitado pelos sulistas, então... Sim, bem isso. Então, é uma vacina oral. E aí, a gente, no SUS, teriam 4 vacinas, aos 2, 4, 6 meses. No particular, nós temos 3. Por quê? A primeira vacina, né, que a criança vai tomar ali aos 2 meses, que é difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a hemófilos, no SUS, essa vacina é penta, mais a VIP, que é poliomielite. São 2 vacinas separadas. A penta é a vacina que mais dá reação em criança, que essa criança fica muito azul na perninha, chora muito, né, dá febre. No particular, nós temos a hexavalente. Protege contra as mesmas doenças, porém, é uma picada a menos e dá menos reações. Entendi. Né? Então, a gente tem essa questão. Então, assim, na verdade... conforto a mais. Um conforto a mais. Então, assim, nós temos vacinas. Tem pais que falam, eu quero... por ser hexa, tem uma proteção a mais ou não? Tem a poliomielite, né? Que é junta, no caso, né? Certo. Então, assim, tem pais que procuram a gente pra fazer todo o esquema. Então, nós temos pacote de vacinas. Então, tem pai que fala, eu quero fazer um pacote. Até um ano. Tudo aí. Já coloca tudo ali. Tá? A gente tem um parcelamento melhor, então a gente faz tudo ali. Tem pais que, eu quero mesclar SUS e particular. A gente vai orientando, Tem criança que faz a penta no SUS, vê? Se não teve muita reação, beleza. Se teve, vamos fazer a hexa no particular. Um que é interessante comentar também é o da meningo, né? Isso. Aí, aos 3 meses, 3, 5 meses, tem o da meningite. Então, assim, teve uma explosão de casos de meningite no Paraná. Então, no SUS, temos só a meningo C. O SUS agora até ampliou, com 1 ano, fazer a ACWY, para tentar diminuir esses casos de meningite que estão demais. No particular, a diferença é o quê? Eu tenho a ACWY com 3 e 5 meses e a meningo B, que é exclusiva da rede privada, que é uma meningite mais grave, ela acaba... a letalidade é maior, tá? Então, assim, as meningites que mais acontecem, os meningococos, é o C e o B, depois vem a WY. Então, no particular, eu tenho 2 vacinas, a ACWY e a meningo B. 3, 5 e 1 ano. E no SUS, eles fazem a meningo C e com 1 ano, agora aumentou, esse mês passado, a CWY para aumentar a proteção. E é importante falar o quê, Rick? E meu filho fez só na rede pública, a meningo C. Tem 1 aninho, 2, a gente pode fazer, tá? Porque, assim, inicia o esquema com 3 e 5 meses. Mas a gente pode fazer igual a gente tem adultos que fazem meningo B. A data inicial. A data inicial. Isso, que não pode. Ali. Isso mesmo. Entendi. Porque a gente fala, né? Tomou pneumo no SUS. Não. Igual, a partir de 2 anos, a pneumo 20 é dose única. Então, você pode dar no seu filho. Idoso, eu falo, são 2 extremos. Criança e idoso. Né? Então, idoso a gente tem... uma criança com mais idade. A gente tem a vacina de bronquiolite para idoso também. Olha. Arexivir. Isso, ela previne o vírus inicial respiratório, que é o principal causador de pneumonia grave e bronquiolite em idosos. É uma vacina específica para os idosos. E a gente quase não fala muito sobre o idoso, mas são frágeis, né? São, isso. São pessoas ali que precisam de uma atenção, de um cuidado. Então, assim, o idoso adoece muito. Tanto doença cardíaca como pulmonar. Né? Então, assim, a pneumo... Antes a gente não tinha... Antes da pneumo 20, a gente fazia pneumo 13, 15 e a 23. E hoje em dia o pessoal confunde. A 23 é uma vacina mais antiga. Eles acham que é a melhor. Mas é mais completa. A mais completa, mas não é. Tá? A pneumo 23 é uma vacina polissacarídea que a gente chama. Ela dá uma resposta mais fraca do organismo e menos duradoura. Então, ela é mais para idoso e quem tinha doença crônica. Então, porque tomava a 13, a 23, depois de 5 anos tinha que fazer um novo reforço. Com a pneumo 20, é a mais completa e a melhor. E a dose única, tá? Então, o idoso toma uma dose só de pneumo 20, não precisa mais tomar reforço. Entendi. Tá? Então, assim, para idoso, né, acima de 50 anos, vamos pensar, o que a gente tem, muito importante? Vacina pneumocócica, acima de 60, vírus inicial respiratório, que é o da bronquiolite, e herpes zoster. Entendi. Tá? Então, assim, herpes zoster pode ser feita a partir de 18 anos, quem tem fator de risco, e acima de 50, todo mundo teria que vacinar. Porque a varicela, que é o vírus da herpes zoster, eu tive, que você teve catapora quando criança? Tive. Eu também tive. Agora as crianças são vacinadas com 1 aninho, né? Contra a catapora, que é contra a varicela. Não vão pegar catapora? Não vão pegar catapora mais. Acredito. Não vão, ainda bem. Aquele banho de água roxa? Né? Eu tenho marquinha aqui ainda até hoje de catapora. Então, assim, nós que tivemos catapora, a gente tem o vírus da varicela no organismo. O que acontece? Principalmente após 50 anos que a imunidade dá uma queda, esse vírus reativa no organismo e causa o quê? Herpes zoster. Entendi. Entendeu? E é importante, então, se vacinar. Herpes zoster, assim, até eu não abrir a clínica, eu não tinha ideia de quão dolorida essa doença. Infelizmente, a gente vacina muito o herpes zoster para quem já teve a doença. E eu queria vacinar a prevenção, na verdade. Eu queria que a pessoa não tivesse tido.
Então, assim, eu tenho pessoas que tiveram há 20 anos e têm dor ainda da doença. Então, é uma doença bem séria. Então, às vezes, o pessoal às vezes, não sabe, né? Não tem essa informação da importância dessa vacina. E quando a gente fala também da meningo, eu vi uma entrevista super legal de um médico, que ele fala assim, olha, às vezes, essa tá erradicada aqui. Mas quando você vai ali pra Argentina, Não tá. que é nosso vizinho, não tá. Já é outro tipo de meningo que tá dando. Uhum. Então, se a pessoa não toma a vacina mais completa, ela não tá imune. Não tá protegida, E ela não isso. tá protegida. Vai chegar ali, pode ser que ela contraia lá e passou. Sim, e passou. É igual o sarampo, né? Uhum. Então, a Argentina, Chile, o México, então, com casos, explodiu nos Estados Unidos com o show da Shakira lá, né? A questão do sarampo. E aí, o Brasil agora colocou a dose 0 de sarampo para crianças de 6 meses a menores de 11 meses. A menores de 1 ano, na verdade, fazer uma dose de sarampo. Para não começar a aumentar os casos aqui. Em Tocantins, já começou a aumentar os casos, né? Tem algumas regiões do Brasil que já começaram a aumentar os casos de sarampo. Legal. Então, 2 meses, 3 meses. Aí depois tem mais alguma que é bem importante. Talvez a gente esqueceu de falar. Daí 1 ano, assim, porque essas vacinas vão ficar, né, as de 3 e 5, 2, 4 e 6, 1 ano vai ter vacina contra catapora, varicela, hepatite A, que a criança não vai ter tomado ainda. Aí começam os reforços, né, das vacinas pneumocócicas e meningocócicas, mas as mais importantes são essas. E também tem uma vacina bem interessante, que é a vacina da dengue. Dengue. Pouco conhecida ainda, né? Mas que aqui na nossa região tem muita dengue. Vai começar, inclusive, possivelmente quando você estiver assistindo esse episódio, já vai estar começando a ter casos. Que é quando começa chuva e calor, né? Chuva e sol, a dengue começa a aparecer. Isso. Como que é essa vacina da dengue? A vacina da dengue é uma vacina com 2 doses. Uhum. Ela é indicada para 4 a 60 anos. Então, a gente teve várias procuras de pessoas acima de 60 anos. Uhum. Não é que ela é contraindicada, mas os estudos foram feitos nessa faixa etária. Então, a partir de 60 anos, eu preciso de uma prescrição médica, né? De uma indicação ali, mas a vacina pode ser feita. Legal. Tá? Então, de 4 a 60 anos, 2 doses. Com intervalo de 3 meses entre elas. Entendi. Tá? É uma vacina que a gente estava com muita dificuldade de ter, porque o laboratório é um laboratório só que produz, né, a vacina da dengue, e ela oferece tanto para rede privada como para rede pública. Tá? Entendi. E aí, olha para você ver como chegou a situação da vacina. Na rede pública, cara, ela tem uma idade ali, uma faixa etária recomendada, mas eu tinha mães que estavam se negando a fazer a vacina do SUS. E aí eu falei, não, mãe, é a mesma vacina que a minha. É a mesma marca. Mas por quê? Tá? A desconfiança. Ah, Entendeu? Ai, será que vai dar bom? Não, gente, é a mesma. entendi. A questão é que ali no SUS tá para ali 11, 12 anos. Né? Acho que tava de 11 a 14. E a minha é de 4 a 60. Então eu tenho a faixa etária ali maior. Amplia bem o Amplia porque, assim, o SUS não tem uma quantidade de doses, assim. Mas o que aconteceu? Por que 11 a 14 anos? Eles viam a maior incidência ali, tá? Da dengue, e, sim, quando se agrava os casos de dengue. Porque, assim, às vezes se agrava em idoso, mas daí, assim, a vacina não é tão recomendada. O SUS, basicamente, ele vai para tentar erradicar o problema pontual. Pontual, isso. Então, assim, qual a diferença? Tem muita gente que questiona, Rick. Porque, igual a hepatite A, no particular são 2 doses. No SUS é 1. A vacina pneumocócica é a mesma coisa. São 2 doses no SUS, com 2 e 4 meses. No particular é 2, 4, 6 meses. O SUS objetiva reduzir a circulação do vírus, da bactéria. O particular não, eu quero que o seu filho não tenha essa doença. Entendi. Entendeu? Então, assim, o SUS quer que quanto menos estiver circulando, melhor. Então, a vacina de HPV. Tenta, vamos dizer assim, otimizar. Otimizar. Isso, HPV mesmo. Não é uma situação resolutiva. Isso, resolutiva. É porque o HPV. No SUS. E também é muito importante a gente falar sobre isso do HPV. É uma vacina quadrivalente. Ela protege contra 4 tipos de HPV. Uhum. E aí tá ali, as crianças de 9, né? Começa com 9 anos. Era de 9 a 12, 9 a 14 anos. No particular, eu trabalho só com a vacina nonovalente. Então, ela protege contra 9 tipos. Entendi. Tá? E a minha vacina é de 9 a 45 anos. Né? Então, tem uma abrangência... 9 anos. De 9 a 45. Legal. Eu lembro quando iniciou a vacina HPV no SUS, a gente teve muita dificuldade, porque os pais achavam assim, você vai incentivar meu filho a ter relação sexual. Não, gente. Eu acredito que 9 anos seu filho não teve relação e por isso que eu vou dar vacina. Porque a eficácia é melhor, que nunca teve contato com uma relação sexual. Né? Então, hoje em dia, o que tem... O câncer do colo do útero em mulher é relacionado 99% com HPV. Então, se eu não tenho HPV, raramente eu vou ter um câncer do colo do útero. Então, olha quão importante é essa vacina, né? No SUS, a gente tinha uma adesão muito difícil e agora o SUS colocou uma dose só. Assim, pelo menos assim, talvez a eficácia da vacina vai estar ali com 50%, mas vai estar. No particular, não. Minha vacina, depende da idade, acima de 20 anos é 3 doses. Porque eu quero que a sua eficácia para esses HPV seja 99%. Entendi. Caramba, 99%. Entendeu? Então, assim, tem vacinas que é 80%, 90%, então a gente tem, né? Mas aí, então, a gente pensa no individual. Eu quero que você não adoeça. Então, esse é o objetivo da clínica privada. Legal. Essa é a diferença do nosso esquema vacinal. Legal.
Então, a partir dos 4 anos já pode tomar a vacina Da dengue. Isso, da dengue pode. Até os 60. Até os 60. Acima de 60 é com prescrição. Prescrição médica, isso. E a vacina da dengue, ela vai contribuir para que não agrave o caso? Não agrave o caso, pra isso. não chegue naquela hemorrágica? Isso mesmo. Então, assim, que às vezes passe despercebido, entendeu? Que a gente passe assintomático, Tem a gente muitas fala que pessoas passe sem pega sintomas. dengue e não sabe, né? Isso, que passe sem sintomas. E aí, quando... Não sei se isso é uma verdade, tá? Você como enfermeira pode falar. Tem pessoas que falam assim, quando você pega dengue uma vez, beleza. Mas daí depois pode ser que você pegue já hemorrágica. Pode ser. Entendeu? Então tem gente... mesmo esse então fala assim, eu peguei dengue uma vez, a segunda é pior. Às vezes acontece, tá? E a terceira vez, assim, uma dengue hemorrágica pode acontecer realmente. Mas como também pode, não é uma regra. Tem gente que pela primeira vez já pega uma dengue hemorrágica. Uhum. Homens, mulheres? Mulheres, isso. Tudo. Tem alguma outra vacina que é importante a gente comentar aqui? A da HPV eu achei bem interessante comentar. Isso. Eu lembro quando minha irmã mais nova foi tomar ela, e a gente tinha realmente essa preocupação do, mas vai incentivar? E aí eu lembro que o médico olhou e falou assim, cara, não é incentivar, mas vamos lá. Se algum dia tiver a relação, tá protegido. Tá protegido, é isso mesmo. Então assim, o intuito é o quê? Que inicie essa proteção com a vacina antes de ter uma relação sexual. Uhum. Então eu acredito que 9, 10 anos essa criança não vai ter tido relação, então por isso iniciar. Mas assim, também assim, Rick, eu tive um HPV, eu posso vacinar? Pode, porque tem mais de 100 tipos E é de só HPV. pra mulheres? Não, homens e mulheres. Homens e mulheres. Isso, então homens ajuda o quê? Câncer de pênis, retal, orofaringe, toda essa parte também. Tá? Então tem vários tipos de câncer que são, né, ajuda a prevenir ali. A idade também? A idade 9 a 45 anos, a mesma mesmo. coisa. Legal. Isso. Legal. Tem mais alguma vacina que é interessante a gente comentar? Deixa eu pensando aqui, eu tô pensando na minha cama de geração, assim, muita vacina, tudo que a gente tem visto. Quando você entrou nesse universo aí do empreendedorismo, você conheceu vacinas que talvez você não tinha contato ainda lá no SUS? Ah, sim, igual assim, vacina da dengue, na minha época não tinha no SUS, né? Tinha em alguns municípios, né? Não tinha, em Moarama não tinha vacina da dengue quando eu trabalhava. Né? Então, assim, Abrisvo, Beyfortes, que é pra bronquiolite, não tinha. Herpes não tem no SUS, né? Bronquiolite de idosos, não tem. A herpes, tem muita gente que sofre com isso? Tem. Tem muita gente que sofre com isso. E quando a pessoa toma a vacina, ela previne, ela imuniza total? Como Tá, que então a vacina tem 2 objetivos. Uhum. Pra gente que teve catapora na infância e não teve a herpes, mas tem o vírus da varicela, previne que a gente tenha herpes. Uhum. Então, previne que a doença venha. Quem já teve herpes, o que a vacina vai ajudar? Que não tenha recidiva, tá? Porque eu tenho gente que teve herpes, aí faz um ano, a imunidade baixou, vem de novo, tá? O que é importante de diferenciar, Rick? A herpes zoster é diferente da herpes labial. Uhum. Herpes labial, herpes simples, é outro vírus. O famoso sapinho. Isso, entendeu? Então, a herpes zoster dá no corpo, regiões do corpo, né? Então, é outro tipo de herpes. Uhum. E aí, então, ela previne a recidiva e o objetivo dela também é reduzir a dor nevrálgica, porque dá uma dor nos nervos. Então, uma dor bem intensa, realmente, da causa pela herpes zoster. Entendi. Ficou mais claro agora. Né? Deu pra entender. Mas, falando sobre agora negócios, o que você vê hoje que, pra quem tá pensando em empreender, não pode deixar passar batido? Olha, eu acho que primeiro você tem que pensar em uma coisa que você goste, né? Porque igual eu falei, né? Eu não vou pra uma coisa que eu não tenho afinidade. Então, assim, eu acho que você tem que ter um ramo que você goste, né? E aí pesquisar, né? Eu acho que você tem que pesquisar, planejar orçamento e pesquisar o que tá precisando, né? Quais são as lacunas de mercado, na verdade, pra que dê certo. Você pensa em franquear seu negócio? Olha, eu não pensei ainda, quem sabe, né? Um futuro aí. Porque, de verdade, seu negócio ficou muito bom, muito bonito. Parabéns. Obrigado. Já quero parabenizar a gente. Vai lá. Você que é mamãe aí ou tá gestando, precisa conhecer, assim, sem dúvida nenhuma. Quando eu conheci, eu fiquei bem impactado, de verdade. Fiquei bem impactado porque a gente tem aquele ambiente mais hostil normalmente, né? E quando a gente entra ali, não é um ambiente hostil. É tudo muito pensado, muito planejado. Você teve todo esse tato, todo esse cuidado, todo esse carinho. É isso. Tem gente que, às vezes, vai lá e pensa, faz vacina de adulto? Né? Tem essa questão que, não, a gente atende adulto, mas a questão que a gente pensou o quê? Nesse acolhimento das crianças, né? Que tem um medo maior, né? Então, seja um ambiente mais acolhedor, mais lúdico, acolhedor para as crianças. E quando a gente fala em atendimento a domicílio, como que funciona, Dai? A pessoa tem que fazer um agendamento antes? Um agendamento, isso. Vocês têm alguns tipos de vacinas que não dão? Ou a maioria dá certo? Como que é? Todas as vacinas dão. A gente faz todas as vacinas em domicílio. Então, é sobre agendamento, né? Porque quem vai sou eu. Então, assim, entre em contato com a nossa clínica, a nossa administrativa verifica a agenda. Depende da idade da criança. Eu vou pedir a foto da carteirinha para confirmar que vacina que é, né? Tudo certinho. E aí, porque assim, não tem como levar todas as vacinas, então leva a vacina certinho. Né? Então, a gente marca um dia, um horário,
E a gente manda mensagem, ó, a enfermeira Daiane está a caminho. Aí eu vou em domicílio. Legal. E aí a gente tem dispositivos, igual eu já mencionei, né? Para reduzir a dor da criança, a gente usa na clínica, a gente leva em domicílio também, tá? Entendi. A única que a gente não leva em domicílio é o óculos de realidade virtual, que acaba ficando na clínica, daí as crianças maiores, né, que acabam utilizando. Inclusive, legal você comentar sobre isso, né? Para as mães entenderem, a gente fala às vezes, tem o lúdico, tem as coisas ali, mas na prática, a realidade virtual... Então, assim, primeiro a gente tem um ambiente ali lúdico, a gente tem, né, um playgroundzinho, então, assim, para quebrar ali a criança, então, para ela não entender, né, que ela vê ali numa coisa boa, né? E a gente sempre fala, né, que a gente vai fazer uma picadinha do bem. Não fala que não dói, porque dói, né? É uma dor rapidinho. E aí, geralmente, a gente faz a vacina no colo dos pais, para ser mais aconchegante, a segurança do bebê, né? Imagina eu pegar meu bebê lá de 5, 6 meses, colocar na maca, ele já começa a chorar, né? Então, ali no aconchego da mãe e do pai, só se o pai ou a mãe não quiser, né? Quero que faça na maca, não tem problema, a gente faz. A mãe quiser fazer amamentando o bebê, tudo bem, a gente também faz essa técnica. A gente tem a técnica simultânea, porque a gente tem que trabalhar em duas. Então, a gente, igual com 2, 4, 6 meses, são 2 vacinas intramuscular, uma em cada perninha. A gente aplica junto, tá? Então, a criança entende que é uma picada só e acabou, né? Então, assim, acaba a gente... Não é 2 gritos. Não é 2 gritos, é um grito só e acabou. Daí eu falo assim, a mãe já coloca no peito, já acalma, já dá um mamar, né? E a gente tem dispositivos que resfriam, a gente tem dispositivos que vibram, para distrair. Então, o gelo, né, o resfriamento, ele dá uma vasoconstrição ali, então, na picada, a criança não chora. Ela chora na hora que o líquido entra, porque tem vacinas que são realmente um pouquinho mais ardidas, né? E aí, assim, a gente tem brinquedos terapêuticos, então a criança brinca, a parte lúdica ali que a criança não percebe. E acima ali de 3, 4 anos, a gente utiliza muito óculos. Tem criança que, não quero. Eu não quero, porque assim, eu não quero ser enganado, eu quero ver o que tá acontecendo. Mas a gente sempre fala, ó, né, eu falo, ó, a tia Dai vai colocar o óculos, eu vou gelar seu braço, eu vou fazer isso, eu vou mostrando todos os passos. E coloco o óculos. Tem criança que nem sente que fez a vacina, sabe? Eu tive uma criança essa semana que falou assim, ai. Aí o pai falou, tá doendo? Eu falei, não, era do óculos, que ele tava, tipo assim, vendo, né, um desenho de peixinho, ele ficava, ai. E nem sentiu a vacina. Então, assim, é muito bacana, acho que, assim, é gratificante. Entendi. Claro que a gente, nem tudo são flores, né? A gente trabalha com criança que chega lá, que na hora que fala que vai fazer vacina, começa a chorar desesperadamente. Entendeu? Que a gente tem que acolher a mãe, acolher a criança. Tem criança que eu já fiquei 50 minutos ali pra conseguir fazer uma vacina. Entendi. Né? Então, assim, que vem com trauma. Né? Teve uma mãe que falou assim, mãe, o que aconteceu? Ficou internada, entendeu? Então, vem aquele trauma. Então, difícil ali a gente, né? Que esse é outro diferencial do particular, né? Isso. Porque essa paciência, não que não exista no SUS, mas é menor, porque tem uma demanda... Sim, gigantesca. Tipo assim, esses dispositivos o SUS não consegue ter, né? Então, tem coisas que não consegue. Daí, quando a gente traz a parte também do visual ali da agulha, por exemplo, muitas vezes, eu não sei, talvez isso é uma coisa minha, né? As enfermeiras antigamente, elas pegavam a vacina assim e elas iam dando teleco-teco No frasco. no frasco. Aí você olhava aquela agulha e você ia falar, meu pai amado. Geralmente, o que eu faço? Por que desse tamanho, senhor? Geralmente, eu faço assim, ó. Quando a mãe vem com alguém, né, ou um responsável, se vem mais de uma pessoa, quando é bebê, não, 2 meses, né, ali tudo bem, entra todo mundo junto. Quando é maiorzinho, né, eu peço pra alguém ficar ali na recepção. Tem criança de 4 anos que vai só com a mãe ou com o responsável. E tá brincando tranquilo, então o administrativo dá uma olhadinha nelas, né, eu brinco, ó, não sai da porta, né, a gente pega... E aí não tem problema. Mas quando é menor, fica alguém ali cuidando, a mãe entra sozinha. Então eu olho a carteirinha de vacina, então é tudo ali. Então na recepção, na verdade, é só cadastro. Então tudo, sou eu enfermeira, as meninas que fazem avaliar a carteirinha, que vacina que é, tá? Aí a gente acerta tudo, mostro pra mãe o frasquinho da vacina. Ó, mamãe, essa é a vacina que seu filho vai tomar. O que eu vejo muito, Rick? Tem gente que vai lá, eu fui lá tomar vacina. Que vacina você tomou? Nem sei, é de 2 meses. Tá, mas que vacina? Entendeu? Entendi. Tomou meningite? Não sei. Então, assim, não, mamãe, ó, essa é a vacina aqui. A gente mostra a vacina que foi feita, que vai ser feita. A gente vai preparar. A gente prepara toda a vacina, quando tá tudo pronto, traz a criança. Entendi. Entendeu? Então, quando traz a criança, eu falo, ó, tia, vai fazer uma picadinha, assim, quando é maiorzinho. Eu tenho uma seringa de brinquedo, eu falo, ó, vai ser um pique assim, como que vai ser o pique, tá? Então, faz essa parte lúdica pra criança entender. Então, assim, ela não vai ficar vendo eu manipular a agulha ali, tá? Então, quando eu coloco o óculos, depois eu trago a seringa perto e aí faço a administração da vacina. Legal. E quando a gente fala sobre a carteira de vacina, tem muitas pessoas que perdem? Tem. E como que funciona daí? Perdi. Putz, eu tava totalmente em dia com o meu esquema vacinal, mas eu perdi. Como que eu vou comprovar isso? Tá, então assim, é importante ressaltar, né, o cuidado com essa carteirinha, é um documento muito importante, né? Então assim, a gente tem um cadastro, tem um sistema, né, próprio. Então assim, antigamente não era, agora é obrigatório que todos os locais que fazem vacina,
que migrem para o Ministério da Saúde. Igual o meu sistema, ele migra direto. Então, Então, ele tem acesso. todo dia, meia-noite, o meu sistema manda para o Ministério. Legal. Então, assim, a criança que fez vacina comigo, se o posto de saúde falar, a criança não veio tomar vacina, se ele puxar o sistema do Ministério, vê lá, vacinado, Clínica Doce Proteção. Que legal. Infelizmente, isso não acontece em todos os locais. Tá? Então, Entendi. daí assim, o que acontece? Rick, você chegou lá, olha, eu não tenho carteirinha. Eu pego o seu CPF, puxo no sistema do Ministério as vacinas que você fez. O A do SUS problema... também vai estar lá. A do SUS também, do particular, tudo. Você também consegue ver. Tudo, consigo ver tudo. Então, eu consigo fazer uma segunda via. Que legal. O problema é o quê? Tem locais que ainda falham nessa transmissão de dados. Tá? Então, eu peguei esses dias uma mãe que eu falei, olha, você vai ter que voltar lá e pedir no sistema próprio deles essa vacina. Porque, pra mim, se a carteirinha não tá anotada, você não fez a vacina. E a mãe tinha falado que tinha feito. E ela não tinha perdido, mas falou de uma vacina específica. Eu falei, então você vai ter que voltar lá na clínica e pedir, porque assim, não foi lançado no sistema. E aí daí dificulta, né? Porque daí assim, se você perdeu a carteirinha e no sistema não tá lançado... Eu achava que era só o carimbinho ali. Não, aí você tem que fazer a vacina novamente, entendeu? Não tem como. Tem igual essa mãe em específico, eu falei, ó, então você vai voltar lá onde você vacinou. Porque a gente tem um sistema próprio, igual o meu tá anotado no meu sistema próprio e no Ministério. Nas locais que não tem sistema próprio, tem que lançar igual no SUS mesmo, mas ele tem sistema que não vai direto. Eles lançam no sistema do município e abre o sistema do Ministério e lança, é obrigatório. Entendi. Eu nunca me esqueço quando eu fui tirar a primeira vez o passaporte. Eu tive que tomar umas... Vacinas, né? Algumas. E agora... Foi várias, viu? Alguns países pedem febre amarela, né? Então, a gente tem que fazer a vacina. E aí, assim, alguns locais colocam só assim, febre amarela, data de hoje, doce proteção. Não, gente, é obrigatório ter o lote da vacina. Doce proteção é o nosso nome, mas eu preciso ter o CNES, que é o estabelecimento de saúde. Então, tem que ter todo esse número para conseguir ter o certificado internacional de vacinação, senão não consegue. Então, se a pessoa tem uma viagem programada, o ideal seria te ligar antes. Isso. 15 dias antes tem que tomar vacina. Então, ela te liga e fala, vou viajar tal dia. Dá pra fazer a vacina. Quais são as vacinas que eu preciso ter? E aí, você sabe quais vacinas tem que ter para aquele lugar ou não. Dá pra gente, se a gente não sabe, a gente procura. Tem que trazer isso. Não, dá pra sim. Legal. E daí a gente faz. E aí, antigamente, a gente fazia a declaração. Agora não. Agora o paciente vai entrar no sistema, no site do Gov, com o e-mail do Gov, e aí ele vai mandar o quê? Uma foto da carteirinha de vacina. Tem que estar legível. Eu tive um problema esses dias que a mulher foi lá pra fazer a vacina, não tinha necessidade de fazer a vacina, porque ela estava vacinada. Porque antes, a febre amarela, a cada 10 anos tinha que fazer reforço. Agora não, é dose única, né? Quando criança faz aos 9 meses, depois 5 anos, 4 anos e acabou. E aí, ela tinha, mas o que acontece? Tava ilegível. E sem lote. Entendi. Aí eu falei, olha, então, ou você vai vacinar novamente comigo, porque não tem como foi comigo, você fez. Ou você vai na unidade de saúde e eles vão procurar e fazer uma segunda via. Entendi. Que seja legível para conseguir o certificado internacional de vacinação. Entendi. E quando a gente traz a parte ali dos sintomas pós-vacina, quais são as vacinas que mais têm esses sintomas para quem já tá nos assistindo entender que é normal? É isso que eu queria falar. Acho que enfatizar bem. O que a gente tem que pensar, Rick? Que são sinais, são sintomas transitórios, leves, que não se comparam com a doença, tá? Em questão de bebês, a vacina que a gente tem que mais dá reação é meningo B. E, infelizmente, eu já recebi pais na clínica falando, não vou vacinar meningo B. Por quê? Porque, às vezes, eu entendo, financeiro, tudo, o que a gente pode fazer para te ajudar? Não, porque dá reação. Uma febrezinha e tal? A reação, uma febrezinha, uma dor local. Algumas crianças têm diarreia ali com meningo B. 2, 3 dias no máximo passa. Por literatura, 3 dias. Mas, para nossa prática, 12, 24 horas. Tá? Então, a meningo B eu até falo assim, depois da vacina, já entra com antitérmica, alguma coisa assim, pra não ter uma febre alta. Eu tenho brincado que a gente tem falado tão mal da meningo B que ela tá bem. Eu vacinei sábado, meu filho, né, de meningo B. Nada, não teve nada. Claro que cada criança é uma criança, né? Mas eu falo, pai, e se seu filho tiver uma meningite? Ela pode ser fatal. Estão sequelas horríveis de meningo B. Né? Então, vamos pensar nisso. Né? Então, assim, febre é transitória. E você sabe. E que eu faço difícil seu filho ter febre, você não sabe do que é. Não é? Tem um sintoma que você não sabe. Ali você sabe, é da vacina. Então vai passar. Só entrar com um remédio, beleza. Né? Então, assim, a pneumovinte pode dar? Pode. Tá? A pneumovinte, a meningo B, a herpes zoster nos adultos. Ela é uma vacina um pouco mais dolorida, que deixa o braço um pouco dolorido. Tá? A vacina da influenza esse ano foi bem tranquilo. Peguei várias pessoas que não queriam fazer vacina da influenza porque dói o braço. Gente, dói o braço, mas assim... eu tomei a vacina da gripe e fiquei resfriado. Tá, mas a vacina previne gripe. Gente, gripe é aquele mal-estar no corpo, aquela febre alta, que você não tem vontade de sair da cama. Resfriado são outros vírus que a gente pega realmente durante o ano. É bem mais comum, né? Bem mais comum, isso.
E a gente tem, assim, esse feedback dos pacientes pós-vacina. Então, a gente entra em contato com os pacientes depois. A gente tem sempre um feedback legal deles também. A H1, essas doenças assim, elas têm também imunizantes ou não? A influenza, a vacina da influenza Ela já é... é engloba tudo. H1N1, H2N3 e 2 tipos de influenza B. Entendi. Já engloba... Já engloba, aham. Legal, legal, não Já sabia. Bom, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. Tem mais alguma coisa que é interessante falar sobre imunização? Eu acho Eu acho que só importante enfatizar, além... acho que assim, a gente não pensar em reações, igual eu falei, leves e transitórias, diante de todos os benefícios da vacina. Infelizmente, muita fake news. Então, assim, procurem, pesquisem, parte científica, né? Estudos realmente que foram válidos, né, sobre vacina. Não pensar no vizinho, no Google, no Instagram, que postaram alguma coisa, né? Porque, infelizmente, quantas doenças voltando, né? A gente coloca em risco a nossa vida, nossos filhos, né? Às vezes por irresponsabilidade, por não conhecer, por acreditar em algumas coisas, né? Então, assim, tem vacinas que estão aí há muitos anos, né? E doenças erradicadas pelos benefícios, né, da vacina. Então, acho que é muito importante. E, assim, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Se o pai tem dúvida de que vacina tomar, né, de reações, o esquema, trazer o esquema que eu posso fazer, a gente está à disposição. A gente entra em contato pelo WhatsApp da clínica, eu vejo as carteirinhas, tá? A administrativa manda para mim, eu vejo. Manda o feedback para os pais, a gente está bem aberto. Legal. À disposição. E assim, é um investimento que você faz em você, na sua família, nos seus filhos. Aqui em casa, a gente sempre toma todas as vacinas. É bem cultural, porque a gente entende que a gente, mais saudável, a gente produz mais como negócio, falando. Tudo e tudo. E também como família, a gente desfruta mais, vive melhor, não fica aquele lenga-lenga, caindo, sabe? Tem pessoa que vive doente, né? Vive arrastando e não toma uma vacina. Isso, e eu tenho muito assim, Rick, mas a vacina é tudo isso, né? Ela é cara, ela é isso. Aí eu falei, principalmente de bronquiolite, né? Pra bebês, que é alto custo ali. Vai pagar o internamento. Isso. Vai pagar o internamento. Duas coisas, Rick, eu falo assim, não tem preço que pague você não ver seu filho naquela situação. Entendeu? Eu já tive um filho de UTI, então assim, é desesperador. E financeiramente, gente, vai pagar um internamento particular. Gente, esses dias minha filha, teve lá uma gripe, tive que levar no hospital. A consulta, a farmácia ficou. Eu pagava vacinas tranquilo. Acho que uma coisa legal, minha filha teve, até quando a gente inicialmente conversou, minha filha estava internada, né, com pneumonia. E foi um caso interessante, assim, porque eu postei na rede social, né, que ela estava internada. Ficou internada 8 dias. E uma mulher, na hora, falou assim pra mim, eu falei, como que o pessoal tem coragem, né? O que ela teve? Aí eu falei que eu tinha que nem falar, acho que ela teve pneumonia. Tinha que falar que ela teve uma infecção. Eu falei, ela teve pneumonia. Nossa, mas você não vacinou sua filha da pneumonia? Aí eu respirei, né? Falei, sim, eu vacinei. Como que eu vou vender uma coisa? Eu vou te oferecer uma coisa? Que eu não uso, né? Que eu não uso. Não tem como. Entendeu? E eu não penso em dinheiro, eu penso na proteção. O meu intuito é proteger as famílias, né? Proteger as crianças. Então, assim, sim, eu protegi. Quando chegou a pneumo 20, eu fiz em todo mundo lá de casa. Tá? Então, assim, minha filha tá protegida. Então, graças a Deus, o caso dela foi sério, mas não foi grave. Tá? Então, esse dia eu falei com a médica no hospital, ela falou assim, Dai, os exames dela, ela podia ter um derrame pleural, um dreno de tórax, ela podia ter entubada. E ela está ótima. Só precisou realmente, porque era uma bactéria resistente, então teve que entrar com antibiótico ali, endovenoso. Né? Então, claro que a gente pensa duas coisas. A vacina não é 100%, mas eu tenho certeza que ajudou ela a não ter um quadro mais grave da doença. Com certeza. Né? Então, não é porque eu trabalho com isso que meus filhos também estão isentos a isso, né? Sim. Na verdade, que nem você falou, é o todo, né? Que nem lá na escola, onde minha filha estuda. Quando um filho tá doente, a gente até tenta falar com os outros pais, não leva. É o todo. Né? É bem isso. Assim, se a comunidade como um todo se prevenir, isso. melhora. É igual assim, meu filho tá doente, eu não vou levar ele pra escola. É difícil, eu entendo, porque a gente também às vezes não tem rede de apoio pra não deixar em casa. Mas aí, se você leva, você coloca os outros em risco, né? Consciência. Isso, bem isso. Entendeu? E é o que muitas pessoas talvez não têm. E aí, poxa, eu fico pensando, como que a pessoa, ela não quer que o filho dele pegue certa doença, mas ela não é a primeira a ir lá tomar vacina. Sim. Então tem que ser o primeiro a ir lá tomar vacina. Toma vacina, viu, gente? Adultos também. Adultos também. Idosos, adultos também. que eu achei super legal a questão dos idosos também. Acho que tem muito idoso sofrendo aí sem necessidade, que não precisava ou por falta de conhecimento, e agora tem o conhecimento. Então, sim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quais são os principais desafios que você tem de empreender hoje? Hoje, eu acho que gestão ali de insumos ainda é um desafio, por questão de vacina, ser difícil essa questão de compra, estoque, acho que é. E não tem como prever, né? Não. É entendeu? igual, brincando, mas uma comparação assim,
igual os lojistas de moda, né? Eles falam, meu Deus, se fizer frio vai vender bem, se não fizer frio não vai. É bem A isso. gripe tem disso? Tem, porque assim, se esfriou, a pessoa corre atrás da vacina da gripe. E que é importante pensar, gente, a vacina demora 15 dias pra proteção. Então não adianta eu... Tem que tomar antes. Eu tenho uma festa final de semana, vai ter muita gente, então eu vou vacinar meu filho pra ir na festa. Não, gente. Que momento Adianta. interessante tomar a vacina da gripe? Antes de iniciar os casos. Né? Igual esse ano, Abril. a vacina chegou em março. Excelente. Porque final de abril já começa o clima mudar, Legal. abril e maio já começa. Então, antes. E qual que é a durabilidade dela? 1 ano. 1 ano? 1 ano. Nossa, então bem melhor tomar. Isso, entendeu? Então a vacina Bem da gripe melhor. ela tem duração de 1 ano. Importante. Então, assim, por que o pessoal pergunta, por que tem que vacinar da gripe todo ano? Por causa disso. Porque conforme o passar do tempo, vai diminuindo os anticorpos ali, a proteção. Por isso tem que renovar. E todo ano a vacina da gripe muda. Entendi. Porque é feito um estudo de quais os vírus mais circulantes para fazer a vacina da gripe. E o da dengue? Da dengue, a questão de eficácia, Quanto tempo, mais ou menos? não tem ainda assim, não tem necessidade de reforço por enquanto. Então, você vacinou as 2 Uma vez doses só? uma vez só. Nossa, Tá? que interessante. Tem estudos que falam, 5, 10 anos, mas por enquanto não tem necessidade de reforço. Igual a vacina da pneumocócica. Uhum. Acima de 2 anos, dose única, não faz reforço. Já tá... Isso. É Imunizado. um investimento muito bom. Muito bom. Dura pra... Vamos dizer, até Sim, hoje isso. não tem uma data. Então tem uma tá tudo data. certo. Bem isso. Muito obrigado. Quero agradecer você por ter vindo aqui, ter tirado um pouquinho do seu tempo, ter passado para nós uma aula, né? Sobre Eu que imunização. agradeço. Foi uma aula, parabéns. Obrigada. E assim, parabéns pela sua atitude de empreender, de começar a buscar um caminho diferente. Dentro da enfermagem, acho que eu já conheci umas 4 pessoas que empreendem, assim, é muito legal, de área diferente. Legal. Eu peguei uma pessoa que é da área de estética, uma que daí cuida realmente de curativos e Sim, tudo sim. mais, que é uma área muito nobre, que eu achei É. super legal. Então, a gente vê que existe um leque de opções de Muito empreender grande. dentro de uma área que antes parecia limitada, Limitada, né? E não é só ali no hospital ou no posto de saúde ou dando aula, né? Tem como Isso. empreender com Tem, isso, é. fazer o bem com isso, trazer a sua formação base para empreendedorismo, que eu acho que falta muito a abrir isso na cabeça das pessoas, porque dentro da faculdade não ensina isso. Isso, Dentro da faculdade ensina você a É cuidar como de se pessoas. isso, é como se eu fosse. Eu lembro que muitas vezes, quando falava, você vai fazer enfermagem, você vai ser empregada pro resto da vida. Isso, e não é bem Entendeu? isso, E né? não é bem isso. Não é bem isso. Achei super legal. Parabéns pela Obrigado. iniciativa. Parabéns ao seu esposo que te apoiou também, porque eu Isso. acho que isso é muito importante. Quando a pessoa vai tomar uma decisão, ter um apoio. Que nem você falou, a maioria das pessoas são contra. É isso. né? Eu passei por isso. Eu era concursado, eu fui chamado de louco por bem isso. muito tempo. E tem muita gente que pensa ainda, mas você vai voltar pro concurso? Não, gente, agora, mês que vem eu tenho que assinar a minha exoneração ali, não vou voltar, não tenho planos disso, né? Mas não é fácil. E espero que você dê muito certo no empreendedorismo. Obrigado. Espero que você tenha muito sucesso, que você possa levar isso para mais cidades. Franquia, sim, esse negócio. É bom, tem que franquear. É bom que eu falo no conceito social mesmo da coisa, Sim. sabe? Ajudar as pessoas, trazer esse nível de Eu falo assim, consciência. a gente tem dificuldade? Que tem, mas assim, como é gratificante, eu sempre peço um feedback aos pais. O que vocês acharam da clínica? Aí a mãe fala assim, eu senti muito acolhida. O carinho que vocês tiveram com meu filho foi maravilhoso. Então, assim, isso me enche o coração. Porque, assim, é como eu sempre procurei atendimento para meus filhos. Entendeu? É assim, como meus filhos, né? Eu gostaria que meus filhos fossem tratados, é o que eu trato as crianças. É isso daí. E aí você não ganha um cliente, né? Você ganha uma vida, né? Uma vida, é bem uma isso. vida. Parabéns. Obrigada. Deus abençoe muito você. Amém, tá? amém. Muito obrigada. Obrigado a você que nos assistiu aqui também. Tem um salgadinho aí do pessoal do Cláudia Boas dos Salgados. Fica à vontade. Tá? Obrigado. Valeu.